A Lu, por exemplo, hoje vai falar mais da portabilidade avançada. Eu vou ficar na parte de tecnologia, de coisas que eu estou testando, que eu estou validando. Então a gente vai dividir em 2 espaços. Aí, conforme a gente vai vendo a necessidade, a gente vai trocando esse feedback. Então a Lu trouxe um material, já já ela vai compartilhar, né, Lu? Vai compartilhar a tela dela para seguir uma linha de raciocínio. E sim, ó, tem gente já perguntando, Thiago, eu vi você na aula de terça-feira com o Will falando de uma tecnologia que eu não conhecia, que é algo novo para mim. Fica tranquilo. Eu vou falar aqui, gente, eu não escondo o jogo. Claro que não dá pra gente falar tudo numa aula só, por isso que a gente faz várias, inclusive, por isso que a gente tem outros conteúdos, mas eu vou fazer o possível para que você saia daqui hoje sabendo o que você precisa colocar em prática para amanhã você já ter como ter algo diferente na tua operação. Então, a Lu vai falar primeiro a parte dela, a parte de portabilidade, vai apresentar a parte dela, depois eu vou apresentar a minha. Eu não tô com pressa para sair daqui. Se você também não tiver, pode ter certeza que você vai ter conteúdo. Para mim tá tranquilo. Então, pronto, Lu. Para poder compartilhar aqui. Tá, deixa eu habilitar aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu uso bastante na minha mentoria. Então, aqui, olha, pessoal, eu fiz essa apresentação aqui para mostrar para vocês. A primeira frase que eu falo quando eu vou dar qualquer tipo de mentoria de portabilidade é: portabilidade não é um produto de preguiçoso. O preguiçoso que vai achar que vai pegar um CRM, pegar um saldo devedor, vai digitar um contrato ali que pegou em qualquer CRM ali e vai digitar e pagar esse saldo, está enganado. Vai fazer uma esteira fake, vai ter números fakes e vai ter aí o prejuízo danado porque não vai conseguir pagar os saldos a que se propôs ali, tá? Quem eu sou, né? Eu sou formada em Direito, fiz pós-graduação em Direito Bancário pela FGV, fui bancária por 18 anos, eu trabalhei em banco de rede, sou Corban há 9 anos, sou especialista em portabilidade de crédito consignado em INSS, tá? Eu me especializei nesse produto porque é um produto que eu me apaixonei. Eu acho que a portabilidade ela é o produto mais saudável do consignado e me apaixonei por ela porque eu vi ali uma possibilidade de oferecer crédito para quem quer crédito sem a resistência que a gente tem que fazer a venda do contrato novo, tá? Então, é um público mais fácil de ser atingido na portabilidade, obviamente, usando as estratégias que o Thiago vai passar depois. É um público muito mais fácil de ser atingido e de comprar com a gente, tá? Do que o cliente entrante, do que o cliente que tem margem, porque a gente precisa trazer a ideia da compra do crédito para esse cliente. O cliente da portabilidade ele já é tomador. Então, consequentemente, quando a gente oferta para ele ou uma redução dos juros, trazendo um valor menor de desconto para ele, ou quando a gente oferta para ele um crédito, né, sem alteração de parcela, só alterando o prazo, em uma dessas duas situações, esse cliente ele vai fazer a compra com a gente, tá? Obviamente que a gente está falando em perfilar o cliente para que a gente atinja o público que compra crédito, tá? Não é aquele cara que comprou esporadicamente, que fez um crédito uma vez, um crédito consignado, e ele tá ali no meio do pagamento dele e ele quis comprar aquela vez porque ele precisou e depois não quis mais. Então, o perfilamento desses clientes é muito importante, tá? Visão aqui que eu acho que é importante para os médios e grandes, tá? Que são os pilares do consignado. Gestão, obviamente, sem uma boa gestão da equipe de vocês, vocês não vão conseguir atingir o time, né? Então, a gestão é importante para poder fazer o time comprar a capacidade desse produto, tá? Capacitação do time, que é trazer o quê? Roteiros atualizados o tempo todo, mentorias, obviamente, treinamentos direto do banco, tá? Estratégias de venda. Então, tudo isso vocês precisam capacitar o time de vocês para que a venda seja efetiva, para que a venda seja assertiva, tá? Porque você fazer uma venda e, de repente, se frustrar, não é legal nem para quem está vendendo, né? O teu PA ali, que ele não vai receber a comissãozinha dele da venda que ele fez, e nem para a gente que precisa que essas vendas sejam finalizadas e o contrato seja pago, né? Funil de vendas, que eu vou apresentar aqui um pouquinho mais para baixo, e o CRM. CRM, a gente vai falar daqui a pouquinho, o CRM também usado com muita cautela, tá? Como um norte só. Aqui eu falo sobre essa pirâmide, que é a pirâmide que eu desenhei na minha operação.
usando como base a higienização da Lemit. Temos a higienização que tem agora, entrou no mercado a Nova Vida, que tem um pouquinho o mesmo perfil de higienização e um pouquinho mais acessível. Então, é uma outra operadora desse tipo de higienização, tá? Mas eu acho que é importante falar dessa pirâmide para vocês, porque aqui é onde a maioria erra quando faz a higienização, tá? Quando a gente fala do público muito tomador, é aquele público que normalmente vai estar com o score, né? Ou o rating dele, o score, porque o Lemit ele traz a nota desse cliente, se o risco dele é altíssimo nesse caso, né? O muito tomador, o risco dele é altíssimo. Então, ele vai estar todo tomado no mercado, ele não consegue crédito mais fora, em nenhum outro banco, ele já não consegue mais pagar as contas em dia. Então, esse cliente aqui, ele é um cliente que, se você ligar, qualquer coisa que você oferecer, ele vai querer. Qualquer dinheiro que você oferecer, ele vai querer. Mas aí que está o grande problema desse cliente. Você vai ligar, oferecer, ele vai querer, e todo mundo que ligar e oferecer, ele vai querer também. Então, esse cliente é um cliente muito propenso a cair na retenção, tá? Esse cliente é um cliente muito que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Clientes hoje que estão em Bursa, Crefisa, BRB, normalmente são clientes que são muito tomador, que fizeram essa troca, essa compra de dívida para lá, porque precisavam ou do descanso de parcela ou do troquinho que esses bancos ofereceram ali naquele momento, tá? O cliente tomador, tá? Que é o cliente com risco alto, não é altíssimo. O cliente tomador, ele compra crédito com a gente, ele é um cliente mais cauteloso, é um cliente que a gente vai ligar, vai fazer a oferta do crédito. Ele tem um risco alto fora, tá? Mas ele não está 100% tomado. O score dele não é um score 100% tomado, tá? Mas é um cliente que ele vai comprar e ele vai fazer conta. Ele não vai comprar na emoção como muito tomador, tá? Que compra de todo mundo. Esse cara é um cara que ele vai conversar um pouco mais com a gente, ele vai querer saber qual é a oferta que a gente tem, ele vai querer saber taxa de juros, ele vai querer saber toda a informação do que a gente tem para ofertar para ele, tá? O cliente pouco tomador, quando vocês fazem o perfilamento e higienização, o pouco tomador é o cliente que vem com risco médio. O que significa isso? Ele tem crédito lá fora e ele tem o crédito mais barato com a gente, tá? Ele toma dinheiro emprestado, ele é um cara que ele toma o valor emprestado, mas eventualmente, esporadicamente, tá? E esse cliente é um cliente que ele pode ser abordado para fazer a redução de parcela, tá? Esse cliente poucas vezes vai querer troco, porque ele não vai querer voltar o contrato dele para 84, tá? Mas esse cliente é um cliente que a gente pode abordar para redução de parcela. Conversando com ele direitinho, explicando para esse cliente que a redução dos juros vai fazer com que reduza a parcela dele, mantendo o prazo, esse cliente ele compra da gente tranquilamente, tá? O cliente não tomador. O não tomador é não tomador, tem que estar fora da base quando vocês vão fazer a higienização. Ele vai, a cada 1.000 clientes desses, vai ter interesse em ouvir a nossa proposta, e esse não tomador é o que cansa a operação da gente, tá? Abordar esse cara aqui, misturado com esses outros que têm potencial de fechamento de contrato, é o que cansa a ligação do teu funcionário, tá? Cada vez que esse cara, ele tá cansado de receber ligação, ele já tá cansado de dizer não, ele provavelmente já tá no Não Perturbe, então esse cara, ele não tem que estar em lista nenhuma, esse cara a gente tem que tirar da lista. E o perfil dele, o risco dele de crédito é zero. Então, se você higienizar a sua base na Lemit ou na Nova Vida, você consegue pedir essa coluna aqui para você fazer a tua campanha em cima de clientes que querem comprar, né? A gente não quer bater em porta de quem não quer comprar nada. Essa aqui, que é uma fase que eu acho que a maioria que eu tenho visto nos grupos, e me dói a mente quando eu vejo aqui,
essa fase da expectativa versus realidade, né? Aqui, a maioria fala lá, nossa, mas eu coloquei 1 milhão na esteira, minha funcionária fez 100 mil reais por dia. Nossa, eu tenho a meta, eu coloquei a meta para cada funcionário fazer 100 mil reais por dia. Ah, mas eu estou dando a meta de fazer 100 mil reais, mas é confortável que só pague 50. Não, ela tem que fazer os 50 bem feito, tá? Colocar 60 ali, porque um cliente, você já viu que talvez um contrato esteja com o número errado, um saldo que você pegou de um banco de rede que talvez um para pagar o outro, ok. Mas não tem essa ambição de colocar 100 mil reais por dia, porque na minha concepção isso não existe, tá? Eu tentei aqui diversas vezes parar, eu que tenho capacidade de trazer esses clientes assertivos, já parei aqui para fazer 100 mil reais por dia, você está no final do dia esgotado, porque você digita, normalmente, né? Você vai fazer a ligação para esse cliente, você vai fazer o fechamento da venda, vai ter a digitação desse contrato, vai precisar fazer os cálculos direitinho e pegar os saldos de devedores assertivos, vai ter que fazer a formalização, e no final você ficar fazendo toda a nutrição desse cliente por 5 dias úteis para ele não cair na retenção, é absurdo. Então, assim, na minha concepção, você precisa, na portabilidade, você precisa tratar 4 clientes por dia, tá? E fechar R$12.500 com cada cliente. Se você fizer um perfilamento e conseguir fechar só 4 clientes no dia, você consegue fazer uma nutrição adequada e o teu índice de retenção vai ser 20%, tá? Essa é a estratégia que a gente usa. A realidade, se você colocar essa expectativa de 100 mil reais jogado, sem parâmetro, você vai frustrar e vai ter uma realidade bem diferente da que você estava projetando para essa operação, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a importância do sistema offline, tá? E os passos para construir uma operação segura. Sistema offline, o sincronismo bancário, tá? Que alguns têm, e o saldo que a gente pega direto no banco, tá? Eu, Luciana, amo pegar o saldo direto no banco, tá? Porque aí eu sei exatamente cada centavo que aquele cliente está devendo e coloco uma gordurinha ali pelos 5 dias que ele vai ficar na CIP, e eu tenho a certeza que esse contrato, se tiver tudo certinho, passada a fase de retenção, ele vai chegar, ele não vai ser reprovado, tá? Mas a gente tem alguns empecilhos ali, porque se for trabalhar banco de rede, a gente não consegue pegar, né? E aí a gente precisa usar a calculadora do cidadão, a gente precisa usar cálculo exato, são dois sisteminhas que eu acho que é necessário para quem trabalha com portabilidade, até para bater os sistemas offline, para checar se eles estão com assertividade ou não, tá? Gosto dos sistemas que têm sincronismo bancário, Absoluto tem, Absoluto ele é legal porque o sincronismo dele não é necessário usar a senha da gente, então eles têm uma senha master deles lá, que eles trazem esse saldo com assertividade, e não gosto, não digito, não espero conseguir esse saldo, peço a 10 para o cliente, mas não digito contrato só com saldo devedor do sistema offline, tá? A gente teve aí algumas amostras durante esses períodos ali de grande ênfase na portabilidade, de parceiros, né, de clientes ali, parceiros nos grupos, que perderam esteiras de 5 milhões, porque usaram determinado sistema financeiro. Você lembra disso, né, Thiago? Usaram determinado sistema de consulta, e no sistema de consulta que estava utilizando, os saldos estavam todos incorretos, tá? Então, assim, não gosto do sistema offline, acho ele que ele é só
para você ter uma base que o cliente tem ali, para te trazer alguns outros dados, mas saldo devedor não, tá? Falei agora um pouco sobre eles, uso do seguro da calculadora do cidadão e do cálculo exato, cada um tem uma função diferente. Numa outra oportunidade, talvez a gente faça uma demonstração de qual é a diferença da calculadora do cidadão e do cálculo exato, mas são sisteminhas completamente diferentes, tá? Você consegue usar a calculadora do cidadão para calcular a taxa, e o cálculo exato você consegue para poder simular ali qual é aquele saldo devedor baseado no valor do contrato, tá? E uso dos simuladores dos bancos. Assertivos, bem bacanas, gosto muito do simulador do C6. O simulador do Daicoval, se você tiver o saldo correto, pegou no banco, colocar ele ao contrário, na terceira aba, né, o Thiago? Já com o saldo como se ele tivesse chegado na CIP, se você colocar ele na terceira aba, ele vai bater direitinho e esse saldo vai chegar, tá? Então, o uso do simulador dos bancos, que a gente fala deles aqui, mas os bancos dão esses treinamentos com maestria, acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso, porque o Daicoval, o C6, o PAN, eles estão passando esses treinamentos aí o tempo todo. Então, o uso do simulador é bastante interessante também, tá? Para quem não quer deixar o sistema aberto ali para simular direto no banco, né? Quando vai deixar direto com o operador. Aqui eu falo um pouco dos pequenos, que são home office, tá? E o poder da autorresponsabilidade. A gente sabe que muita gente partiu para o home office na pandemia e não voltou para ter loja, não voltou a ter funcionário, não voltou a ter equipe, tá? E ficou com a equipe, né? Que a gente chama de equipe. Quando você trabalha em casa, sozinho, você precisa ter muita organização, disciplina e concentração, tá? Se você não determinar os dias do teu mês e as horas do teu dia para determinar tudo que você tem que fazer ali, tá? Por exemplo, do dia 7 ao dia 15, a gente sabe que tem que fazer um trabalho bastante forte no FGTS, porque ele é um produto que se trabalha do dia 7 ao dia 15. Beleza? Ok, vamos forçar um pouquinho ali, pegar algumas horas para trabalhar esse produto. Durante a maciça, vale a pena a gente digitar portabilidade. Por quê? Porque não vai ter averbação de qualquer forma nem do novo. Então, o teu cliente ele vai fazer a portabilidade de esperar os 5 dias, porque a maciça dura 5 dias. Então, um pouquinho antes da maciça é um período bacana para se digitar, Porque essa retenção, ligar para o teu cliente para falar, olha, eu libero o seu dinheiro hoje, não vai liberar nada, porque está na maciça. Vai chegar o saldo junto com o saldo da portabilidade. Então, o prazo dessas operações eles vão ficar sendo iguais. Então, é um argumento de venda bem bacana para se utilizar com esses clientes, tá? Nessa parte do home office, dividir essas operações, que são operações bem distintas, já são diferentes, e públicos diferentes, né? Se você conseguir fazer essa divisão, você vai ter uma operação redonda e uma operação que vai te trazer um lucro incrível, muitas vezes maior do que se você tivesse uma equipe, tá? Porque se você não... Você fez a gestão, organizou o teu cronograma, e você está trabalhando em cima daquele cronograma, quando você vai passar isso para a equipe, talvez você perca um pouco, né? Para voltar a ter equipe, tá? Cansativo, trabalho de McDonald's, eu chamo, né? Porque eu trabalhei no McDonald's, então a gente tinha o horário de pico, que era o horário que fazia o sanduíche XYZ, a gente tinha finais de semana, que era de pagamento, a gente sabia que tinha que ter mais produto, porque era quando o pessoal ia comer o lanchinho. Então, assim, se você organizar isso direitinho, esse cronograma, vai funcionar, tá? Quero falar sobre as novas oportunidades, assunto um pouco nebuloso, né? Mas a gente tem aí alguns bancos que são Banco Corban, portando contratos dos bancos que compraram aí
as parcelas com 0 pagas. Então, a gente tem alguns bancos fazendo isso, comprando e comissionando, tá? Então, vale a pena vocês checarem com a promotora de vocês, com o gerente comercial de vocês, essas condições e pegar bases assertivas desses bancos, tá? Alguns desses bancos entregando saldo de primeira, né, Thiago? Bateu esse saldo, chega, porque não tem retenção, principalmente banco que não refinancia, né? Como em bolsa, né, Thiago? Em bolsa não tem refim, então ele não tem retenção, porque ele não tem nada para oferecer. Ele solta o saldo, tá? Novas oportunidades em cima de perfilamento de clientes, tá? A gente tem bancos que só aceitam um cliente até 68 anos, tá? Vamos lá, vou dar 2 exemplos. Safra e Daicoval. O cliente só fica ali até 68 anos, tá? A data de início, 68 anos. E a gente tem 2 bancos que estão muito bem, performando muito bem na portabilidade, que vão até 73 anos. Tá? Então, assim, pegar mailing de Safra e da Ecoval para portar para C6 e PAN é a mina de ouro. Esse banco não tem nada para oferecer. A única coisa que ele pode oferecer para o teu cliente é falar, olha, oi, eu sou o Safra, um banco lindo, entendeu? Por que você vai para o C6? A única coisa que ele pode fazer, porque dinheiro ele não vai entregar. Tá? Dinheiro ele não tem para entregar para o teu cliente. Ele não vai refinanciar o contrato porque ele não tem a condição de idade dele, já não atinge mais esse cliente. Então, fazer uma base, rodar uma base nesse sentido é assertividade na certa, né? Gosto de falar também para vocês referente à retenção. Alguns influencers, eu vi algumas coisas de alguns influencers, eu assisto bastante o material dos outros, tá? Safra e Daicoval, tá? 68 anos, que me perguntaram aqui. Eu gosto bastante de assistir o treinamento dos outros, para que eu consiga ter parâmetros para testar e ver se aquilo eu valido ou não dentro da minha operação e dentro da mentoria que eu vou dar. Porque se eu conseguir validar dentro da minha operação, eu consigo passar isso para vocês com eficiência, com assertividade, tá? Com coerência, né? Porque a gente não dá para ficar aqui falando um monte de coisa além do roteiro sem que a gente tenha colocado isso em prática, tá? Retenção, gente, é não atender o banco, tá? É falar para o cliente de vocês o seguinte, nesses 5 dias que o banco vai tentar reter o teu contrato, você só fala comigo, só comigo. E se ligarem falando falando meu nome, grava bem a minha voz, porque só vai falar comigo. Vamos lá, por quê? Por que essa conclusão é uma conclusão bem óbvia, tá? Cara, as centrais de retenção, elas têm aquele pessoal formado, e mais do que formado, e treinado diariamente, na hora que eles chegam e na hora que eles vão embora, com argumentos e mais argumentos, para fazer o teu cliente desistir daquela portabilidade, tá? Como que você vai falar para esse cliente, falar assim, ele vai atender o telefone a ligação da retenção, vai falar, não, é que eu fiz porque eu gosto muito da Luciana, e eu faço sempre com ela, a pessoa vai falar, não, mas ela tá aumentando a sua taxa, não está diminuindo. Então, faz o seguinte, eu vou falar com ela. Me liga depois que eu vou falar com ela. Acabou, gente. Contrato retido. Acabou. Tá? Eles são treinados para fazer retenção, sob qualquer aspecto. Eles vão dar N motivos para fazer essa retenção, tá? E eles têm argumentos para eles, são treinados para isso. A gente não. A gente não tem esse treinamento, a gente não consegue passar para o cliente, porque o cliente não vai conseguir ser treinado o dia inteiro ali para contra-argumentar com essa pessoa, tá? Então, o ideal, o certo é, senhor, não atende ligação telefônica, não responda ao WhatsApp e não responda SMS no período em que estamos fazendo esse contrato. Só fala comigo. Porque se vamos supor, está portando 3, 4 contratos do mesmo cliente. Se um contrato desse cair,
vão cair todos. Claro que isso não vai acontecer. Claro que isso não vai acontecer. Pode cair um contrato só e os outros dois chegarem. Mas a gente tem sempre que colocar para ele, olha, os três contratos vão dar 3 mil, se te ligarem aí vão te oferecer só 1.000, e os outros dois você vai ter que trocar 3 mil por 1.000. Igualzinho o programa do Silvio Santos, né, Thiago? Vai trocar a Ferrari pela bicicleta. E o final, que é uma parte importante, que já dou voz para o Thiago, na sequência, né? Então, afinal, qual a fórmula mágica para ter uma pequena operação com uma boa rentabilidade? Aí o Thiago vem com a fórmula mágica dele. Eu passei algumas já, né? Eu acho que quem anotou aí, quem pegou essas dicas que eu dei, acho que pretendo ter esclarecido algumas coisas que vão facilitar o dia a dia de vocês, tá? Principalmente na hora de perfilar cliente, pelo amor de Deus, não me liguem para cliente não tomador. Isso cansa a operação de vocês, isso faz o cara reclamar, isso faz o cara abominar o crédito consignado, porque ele não aguenta receber esse tipo de ligação. Peguem sempre o cliente que compra crédito consignado, que compra da gente, porque a gente não consulta, SPC, Serasa, a gente é um crédito com garantia. Então, perfilem sempre o cliente que vai comprar. Não adianta ligar para quem não vai comprar. É só desgaste da operação e efetividade zero. Tá? O Thiago vai vir agora com as ferramentas dele aí, que eu acho que vão trazer aí todo o suporte para tudo que foi falado até agora, né, Thiago? Com certeza. Gente, eu quero primeiro pedir desculpa para vocês, porque em alguns momentos eu vou tossir aqui. Eu fiquei afastado das aulas ao vivo por um grande motivo. Eu peguei Covid de novo, fiquei 3 semanas de molho, eu voltei a 3 semanas e tô 3 semanas dando aula de novo, só que a tosse não foi embora. Então pode ver que de vez em quando eu tô desligando o microfone para tossir, mas tem um momento ou outro que não vai dar, tá bom? Então eu já peço perdão adiantado. Eu vou fazer uma parada hoje um pouco diferente. Primeiro, antes de eu começar a falar das estratégias, falar como é que a gente potencializa o que a Lu acabou de falar, hoje eu vou falar sobre estratégias, como que você faz para chegar. A Lu mostrou o caminho, o tipo de perfil de cliente, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Concordo com 99,9%, porque todo mundo tem seus pontos ali que pensa diferente, é normal, senão não ia dar certo nunca, né? Se todo mundo fosse igual. Então sempre vou acrescentar alguma coisa, acrescenta alguma coisa também, e a gente une para o melhor dos dois mundos. Então, o que eu vou falar para vocês? A primeira coisa, eu não quero que vocês de jeito nenhum me interpretem mal se eu falar alguma coisa aqui, puxar sardinha de alguma coisa, porque na verdade eu sou totalmente imparcial. Eu não puxo sardinha para promotora nenhuma, não puxo sardinha para banco nenhum, eu sempre vou atrás de como rentabilizar o máximo possível dentro da minha operação. A minha vida é dentro da operação, eu sou o gestor da minha operação. Antes, eu já tive a fase de ser eu e minha esposa, já fiz milhão só eu e a esposa. Cara, só que a gente acabava o dia totalmente desgastado. Quer escalar? Tem que ter equipe. Então, hoje eu tenho algumas equipes, não só uma, eu tenho algumas equipes. Porque a gente tem loja física, então a gente tem os dois mundos. Eu tenho o cliente do meu balcão e tenho o pessoal que trabalha só com o cliente que chega no receptivo. Então, assim, eu não vou falar mal de nenhum tipo de estratégia. Só que eu, por exemplo, na minha operação, a gente abriu totalmente mão da discadora. Aí ontem veio uma pessoa no canal do YouTube falar: poxa, Thiago, você falou tanto que ia testar a discadora e tal, e não sei o que, e pá, e agora você está falando de SMS, de WhatsApp, e tá falando desses métodos. Falei, gente, a gente precisa se atualizar, a gente tem que sempre testar coisa nova. Qual é o objetivo? Não é colocar o pão de cada dia na mesa? Então, se eu ficar amarrado em uma estratégia, eu não vou garantir isso. Hoje eu estou muito, mas muito focado no método receptivo. De alguns meses para cá, eu venho colocando cada vez mais o método receptivo para funcionar. Eu vou falar uma coisa real, nada contra quem tem call center. Eu já tive também. Porém, hoje a minha equipe está muito mais saudável e muito mais produtiva sem a discadora. Vou ser muito honesto com vocês. E eu vou, inclusive, mostrar, porque tem bastante gente que está no meu grupo, tem bastante gente, Lu, que está no grupo lá, que ainda está nessa fase de pegar o celular, de ficar ligando para a lista, de ficar pegando, sem fazer um trabalho estratégico, de ver o perfil de cliente, de fazer um trabalho bem feito. Muita gente está assim, geralmente é essas pessoas que estão com problemas dentro da operação, de não bater meta, de não chegar no resultado que precisa, de trabalhar estressado muitas vezes, porque não batendo meta e não tendo capital na empresa, quem é que está sem consciência?
a gente fica estressado, não tem como. Você tem lá um colaborador trabalhando contigo insatisfeitos, não batendo meta, ligando e sendo xingado o dia inteiro, por exemplo, porque não está trabalhando de maneira estratégica, às vezes está atingindo esse cara, que a Lu acabou de falar, que é o cara que recebe 20, 30, 40 ligações por dia, uma mais maluca que a outra. É o cara oferecendo a mãe, o cara oferecendo a avó, o cara oferecendo uma Ferrari para ele poder fazer com ele. Um monte de gente mentirosa. Então, assim, a gente que trabalha direitinho, a gente tem menos espaço nesse mercado para o cara mais difícil. Eu hoje virei a minha operação, está 99% focada na operação de porta INSS. Por isso que eu tenho muita sinergia com a Lu, porque ela também tem operação e fala de INSS. Então a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Um colabora com o outro. Então hoje, o que eu uso na minha operação, para ficar claro? Hoje eu trabalho usando SMS em massa, que é uma das ferramentas que para mim traz bastante resultado, e eu não falava disso antes, comecei a falar há pouco tempo, por quê? Porque a gente tem que validar, gente. Eu trabalho com 2 empresas hoje, as 2 me trazem resultado. Então, o que eu faço? SMS em massa todo dia, tá? Todo dia. Um dia ou outro eu falho no SMS, mas praticamente todo dia eu faço SMS. Vou inclusive mostrar uma campanha de hoje. Eu vou abrir minha tela e vou mostrar uma campanha para vocês verem que é verdade o que eu tô falando. É o que eu vivo. Então, campanha de SMS em massa é uma das fontes que a gente utiliza, traz muito resultado se souber fazer direito. Segunda coisa que a gente utiliza bastante, o WhatsApp em massa, inclusive o Will teve comigo na terça-feira, porque eu não sou, gente, a verdade de tudo, eu não sou o grande especialista nessas coisas, eu sou um corban igual a vocês, que tô todo dia praticando, validando, para poder falar desse assunto para vocês, de coisas que eu vivo. Então, segunda estratégia, o WhatsApp em massa. Terceira estratégia que eu utilizo, que infelizmente desde sexta-feira está com problemas, disparo de ligação dentro do WhatsApp com a chamada gravada. Cara, revolucionário, tô falando para vocês, revolucionário se usar da maneira correta, é um tripé, que eu vou explicar já ele. E a quarta estratégia que eu utilizo bastante, que bastante gente tem um trauma, e eu já dou muito bem com ela, tráfego pago. Eu me dou muito bem com o tráfego pago. Só que o tráfego pago tem algumas coisas que você precisa saber, que não é só os botões das campanhas, que se você não tiver preparado, meu amigo, você vai ficar pé da vida, porque vai chegar um monte de cliente ruim, você vai dar atenção para o cliente ruim e não fecha com o cliente bom. Então eu vou falar hoje o que eu faço nas 4 estratégias. Eu acho que é justo eu falar como eu faço e eu vou dar alguns exemplos para te encorajar a sair da zona de conforto e fazer também. Então eu vou começar diferente. Eu vou falar para você como que eu gosto de trabalhar. Eu tenho CRM? Tenho, só que ele é só uma pista para mim. Eu vou te falar onde que o CRM me ajuda. Como que o Thiago Wendel trabalha hoje? O Thiago Wendel adora fazer o seguinte, eu trabalho com maciça. Eu compro todas as maciças que saem. Para que eu compro maciça? Porque lá é a maneira mais barata de todas de eu comprar a maior quantidade possível de CPFs de clientes do INSS. Para quê? Para mim conseguir escolher o perfil de cliente que eu quero trabalhar, dentro do banco que eu quero trabalhar. Tem 2 meses, quase 3 já, que quem está vendo aula minha, quem está me acompanhando no grupo, quem está inteligente, está esperto, já sabe que eu tenho focado quase que 100% dos meus esforços no banco 029. Eu falei isso há 3 meses atrás, continuo fazendo. Continuo focado no banco 029 Corban, tá? Que é o Itaú BMG, é o Itaú do Corban. E, cara, já faz 3 meses que eu tô tendo um resultado muito bom, retenção baixa, porque eu tô trabalhando estrategicamente. Só que o Thiago não confia no CRM, naquelas taxas malucas que estão lá, e nem no saldo devedor. Sabe o que eu faço? Antigamente, o Thiago não usava essa tecnologia, tá? Então isso também é uma coisa nova para mim. Revolucionou, mudou meu game, que é o seguinte, eu uso um robô, eu já falei algumas vezes, esse robô se chama DataFast, que ele só não é um robô mágico. Ele só faz uma coisa, me dá produtividade no que eu fazia manualmente antes. O que eu fazia antes, para vocês entenderem? Eu pegava uma lista de clientes como a Maciça, pegava e entregava para cada colaborador. Tá aqui, ó. Você tem 200, você tem 200, você tem 200 CPFs. Você tem que entrar lá no Itaú e anotar, pegar qual é a taxa do cliente com aquele CPF, quantas parcelas ele tem, qual é o saldo devedor de cada um nesse dia, qual é o número de telefone dele que está lá e anotar numa planilha. O meu colaborador tinha que fazer isso. 3 colaboradores não davam conta de fazer 600 consultas no dia. Só se tudo colaborasse, não atendesse ninguém, ficasse só fazendo isso, só fazendo isso, só fazendo isso. Sabe o que o robô faz? Olha por que eu tô falando que revolucionou o meu game. Um robô, ele faz, em média, entre 1.000
e até 2.500 consultas por dia, sem que fique nenhum colaborador trabalhando. Eu só logo o meu usuário lá naquele robô, o robozinho fica lá, fazendo esse trabalho o dia inteiro. No final do dia, eu vou lá em um botãozinho e eu vou lá e exporto o relatório de todas as consultas que esse robô fez, enquanto os meus atendentes estão fazendo o quê? Vendendo. Então, revolucionou o meu negócio, porque eu fazia 600 com 3, só que os 3 ocupados o dia inteiro fazendo isso. Não estavam vendendo, estavam fazendo um dia custava, no outro ia vender. Então, na semana, se tem 5 dias, 2 dias eu consultava e 3 eu vendia. Cara, eu perdia 2 dias só fazendo metade da semana útil. Eu perdia consultando. Hoje, eles estão focados, sim. Eu não trabalho no sábado, nem o pessoal aqui. Então, eles ficam focados de segunda a sexta vendendo, meu parceiro. Isso me trouxe uma produtividade absurda. Então, hoje, essa tecnologia é uma parceira do meu negócio. Eu tenho o robô, na verdade, eu tenho alguns robôs. Eu gosto do Itaú Corban, é onde eu mais me adaptei. Tá? Então, é ali que eu estou fazendo um trabalho de já 2, 3 meses. Focado somente em fazer isso. E outra parada agora que eu vou te falar, que muda o game. Eu adoro trabalhar próximo ao meu estado. Eu estou no Amazonas, então eu amo fazer campanha regionalizada. Para quem tem loja, para quem hoje não é pilantra, porque aqui ninguém é, eu tenho certeza, porque a gente está mostrando a cara e vocês estão aqui aprendendo. Gente, você pode falar quem é você pode falar onde você está, o seu DDD é igual ao do cliente. Se o cliente estiver desconfiado, você liga para ele e fala: olha, senhor, eu estou aqui, eu sou do seu estado, ó, eu conheço tal lugar, de onde o senhor é, de qual cidade? Beleza, ó, se eu tenho algum parente nessa cidade, esse tipo de coisa é muito poderosa, muito, mas muito poderosa. Então a gente se acostumou a trabalhar no nosso estado e estados circunvizinhos. Tiago, então você não faz para outros estados? Faço também, mas o meu foco hoje é trabalhar o mais próximo possível do meu estado. Sabe por quê? Só no meu estado tem mais de 600 mil clientes do INSS. Eu não dou conta de atender esses 600 mil clientes se eu trabalhar o ano inteiro com milhões de robôs, porque enquanto eu estou chegando no final, já está tudo de novo disponível para fazer, porque já pagou 12, 13 parcelas. Então ele está sempre se renovando a carteira de clientes. Eu trabalho porte do cliente extremamente tomador e tomador. Eu não trabalho para baixo. Pouco tomador ou tomador, eu não trabalho. Eu trabalho o cliente que não tem margem, zero de margem, ou então o cliente que tem pouca margem, menos de 50 reais, que é o camarada que é pouco tomador. Então, como que o Thiago Wendel faz? Robozão, topzera das galáxias, maciça robô. Traz para mim os dados, eu filtro primeiro, gente. Presta atenção aqui, ó. Eu faço bem diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas compra uma base, dispara, sai ligando, faz o escambau. Quando o cliente chega, ele vai ver o que dá para fazer, cara. Ô, coisa, eu também fazia isso. Eu também fazia isso, e nessa fase que a gente estava estressado por não bater meta. Sabe como é que a gente faz hoje? Eu vou falar para você. A gente primeiro filtra tudo no DataFest. A base que a gente filtra hoje, a gente trabalha ela amanhã, porque vai estar fiel. Eu fui lá e filtrei 5 mil CPFs, um exemplo. Esses 5 mil CPFs, eu vou trazer, exportar ali o meu relatório. Quando eu exportar o relatório, ele vai me trazer as taxas corretas, ele vai me trazer exatamente tudo o que eu preciso para trabalhar aquele cliente, e aí eu tenho aqui dentro da minha empresa uma solução que eu criei porque eu tive essa necessidade. É o seguinte, uma planilha que é bem simples, mas que a gente criou para a gente usar, que a gente chama de planilha mãe. Os meus alunos sabem o que é, né? É uma planilha simples, que dentro dessa planilha a gente tem ali 2 campinhos que são assim, divisor de águas para o nosso negócio. Eu tenho um campo que tem uma forma que você pode fazer aí. Você manjar o básico do Excel, dá para você fazer também. Que é simplesmente o seguinte, ó, o robô vai lá dentro do sistema e ele pega para mim o quê? O saldo devedor e a parcela, não pega? Se eu tenho saldo devedor e a parcela, o que eu faço? Eu criei uma fórmula onde eu pego o coeficiente da taxa que eu quero operar, pego aquela parcela, divido pelo coeficiente, e aí eu consigo o valor bruto da operação. Uma vez que eu tenho o valor bruto da operação, tudo que eu preciso fazer é uma segunda fórmula, onde essa segunda fórmula tem o quê? Tem exatamente, se eu tenho o valor bruto e tenho o valor do saldo devedor real, eu pego o valor bruto, diminuo o saldo devedor, e o que eu vou ter? O valor líquido do cliente. Eu já sei automaticamente quanto libera para o cliente. Eu tenho a taxa, tenho o saldo devedor, tenho o valor bruto e tenho o valor que libera para o cliente. Então eu filtro todos os clientes que estão acima da taxa que a minha esteira de bancos aceita,
Olha essa cara aqui, ó. Eu filtro os clientes que estão acima da taxa de 1,70, que eu trabalho com taxa de 1,70 para cima. Então, a minha esteira, todos os meus bancos da minha esteira cabem em 1,70, enquadrem todos. Vou lá e filtro todos os clientes que estão com taxa acima de 1,70. E filtro todos os clientes que liberam mais do que o valor que eu quero trabalhar. Exemplo, eu quero trabalhar somente com clientes que liberam mais de R$1.000 ou mais de R$5.000. Eu vou lá e filtro. Eu não preciso de 10 mil disparos, gente. Eu vou já mostrar uma coisa para vocês que vocês vão ficar assim, como assim? Como assim? Eu vou já mostrar para vocês, você vai entender o que eu quero dizer agora. Presta atenção no que eu acabei de falar. Eu não preciso de 5, 10 mil clientes para fazer um resultado muito bom com a minha equipe. Eu vou lá e filtro clientes, por exemplo. Eu quero trabalhar hoje com clientes que têm um troco acima de R$3.000, que já se torna uma oferta mais atrativa. É mais atrativo você oferecer 3 mil do que R$300 para o cliente que é tomador. Cliente que é tomador ou muito tomador, acima de R$1.500, ele já é muito mais propenso a aceitar a sua oferta, o cara que quer dinheiro, porque já dá para ele fazer alguma coisa, pagar uma conta de luz, pagar um IPVA, fazer uma compra, alguma coisa maior. Então eu filtro esses clientes. Aí o que eu fiz? Eu filtrei os clientes, aí sim eu vou fazer a campanha para eles, só que agora presta atenção no tripé que eu vou te falar. Basta você aplicar isso aqui que o resultado acontece imediatamente na tua operação. Eu te falei o que eu uso, não falei? SMS, URA de WhatsApp, que infelizmente desde sexta-feira não está funcionando, senão seria extraordinário mais ainda o nosso resultado, e uso também ali o WhatsApp em massa. Então, nesse momento que a gente está aqui nessa aula, está funcionando o WhatsApp em massa e SMS. Eu não disparo clientes diferentes. Se eu filtrei naquele dia 1.000 CPF de cliente que libera acima dos 1.500 ou 3.000 que eu estou trabalhando, esse mesmo cliente que eu disparei no SMS, eu também disparo ele no WhatsApp. Eu chamo, quando tem a URA, olha o meu processo. Primeiro eu disparo a URA para ele. Lá na URA, a gente faz uma primeira proposta, aí em seguida que eu disparei a URA, que eu chamei a atenção dele para ele ver o celular, eu disparo o SMS. Lá no SMS tem uma segunda comunicação para ele, tipo, ei, eu acabei de te ligar e você não me atendeu. Preciso falar contigo, tem uma ótima proposta para você. Clica aqui e fala comigo no WhatsApp, eu respondo sim que eu falo contigo. Mais ou menos isso que a gente faz. Depois a gente manda um WhatsApp para ele. Tentei te ligar, mandei um SMS e você não me respondeu. Eu sou fulano, representante do banco tal, e eu tenho uma proposta maravilhosa para você. Fala comigo. Aí o cara tá curioso. O cara fala contigo, poucos que te respondem fecham, porque você já garantiu o quê? A atenção do cliente. Então a gente tem uma média, ele fala com 10, fecha no mínimo com 3. Só que agora o segredo do negócio, a gente não fala com cliente de parcela pequena. Eu filtro os clientes de parcela boa. A gente filtra parcelas acima de R$300. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Se eu mandei 10 me respondem, cada um com parcela acima de 300, cada um tem ticket acima de R$12.000. Então, meu atendente vai lá e fala com esses clientes que está com saldo correto, taxa correta, já garantida, porque está de dentro do banco, do dia, recente, já está tudo filtradinho. Aí a gente vai lá e faz uma super oferta para ele. E outra parada, nós trabalhamos dentro das faixas de idade que quase não tem retenção. Então a gente não tem risco de retenção, tem sim, o risco existe, claro, mas é pouca retenção, já tem o saldo devedor correto, já tem a taxa correta e um atendente afiado com a oferta pronta na mão, sei exatamente quanto libera antes de falar com o cara. E eu não preciso nem pedir o CPF dele quando eu falo com ele. Porque na minha planilha mãe, na hora que ele me responde, eu vou lá e dou um Ctrl L no telefone dele, e eu já sei quem é a pessoa. Então, antes de mais nada, eu confirmo se estou falando com a pessoa. Se eu estou falando com a pessoa, eu faço a oferta. Se eu não estou falando com a pessoa, eu me confirmo quem é. Se é um parente, se é um amigo. Se não é a pessoa, eu não faço a oferta. Lembre-se da LGPD. Por isso, a gente não confirma. Então aí você pode estar se perguntando, poxa, mas está muito bonito isso aí para ser verdade. Será que o Thiago realmente tem resultado? Será que, eu tentei SMS e para mim não dá certo. Eu fiz isso e não dá certo. Eu vou fazer até o seguinte contigo. Eu vou compartilhar minha tela contigo. Eu vou te mostrar uma campanha que eu disparei hoje uma campanha, para você ver que a porcentagem de pessoas que me responderam. Eu só não vou conseguir te mostrar quantas fecharam. Mas se você, pelo menos, está dando atenção no que eu estou te falando, você vai ver que é real. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui, Lu, para a galera ver, sentir que isso existe, tá? Para vocês verem. Vocês vão ver copy e vão ver quantos clientes me responderam, quantos eu disparei hoje, quantos me responderam e o que eles responderam. Só para você entender que o que eu estou falando aqui é real, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Depois de todos esses filtros, Thiago, não responder aí é brincadeira, porque a gente afunila até ficar a nata do leite ali,
E só gastar dinheiro disparando para quem vai retornar, para quem vai comprar. É isso aí mesmo. Né? Me fala se tá vendo na tela, porque eu tô só na tela do meu aqui, eu não tô vendo vocês, tá, né? Tá. Então aqui mostra alguns envios que eu fiz, tá? Eu vou aqui, ó, tô na empresa assertiva para vocês verem. Eu não sou apegado a empresa nenhuma. Eu disparo de várias, tá? Mas vamos lá, para você entender. Eu fiz esse disparo hoje, tá? Vou mostrar o horário e tudo mais. 1.830 pessoas eu disparei. AM, ó, pra você ver o nome da campanha. AM Itaú Porte, dia 19 e 20, porque eu filtrei esses clientes dia 19 e 20. Só para começar aí, você vê que o que eu tô falando é real, tá? Então, dos 1.830 pessoas que eu coloquei, a gente conseguiu entregar no celular 1.176. Essa foi a quantidade que tá valendo. Esses são reais. Esse chegou no celular deles. Eu tenho aqui 654 que não foi entregue no celular ainda, não tem confirmação. Pode ser que nunca seja entregue, eu não conto com isso, pode pingar depois, porém, pode ser que o cliente esteja com o celular desligado, pode ser que ele esteja fora de área, tá sem o chip ali, ou algum problema, e quando ele ligar, ele vai receber o SMS. Então acaba que continua pingando depois, mas eu não conto com isso, eu conto só no dia. Bora para as respostas. Lembra desse número, tá? 1.176. Vamos colocar 1.200 para ficar redondo? Vou até aumentar um pouquinho. 1.200. Respostas. 44 respostas. Dos 1.200, tiveram 44 respostas. Agora eu vou te mostrar as respostas. Ah, mas isso aí, Thiago, é de muitos dias. Vamos lá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o filtro todinho aqui para te ver. Ó. 50. Vamos lá, desde a primeira. Dia 20 é hoje. Dia 20/7. Olha a hora da primeira resposta. Eu mandei quase uma hora. Eu coloquei meio-dia e meio a campanha, só que demorou um pouquinho para disparar. Logo em seguida, 20/7, meio-dia 59, meio-dia 59, meio-dia 59, meio-dia e uma hora, 1 e 1. Aí foi, tá aqui, ó. Aqui tem as respostas dos clientes, tá vendo? Sim, 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 sim. Tá vendo um monte de cliente falando sim, ó? Sim, 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 sim. Um falou identifique-se, que esse aqui inclusive fechou. Era um cara mais metódico, mas fechou. Continua sim, 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 sim. E depois um último aqui, ó, um pouquinho antes da aula. O último foi esse aqui, um pouquinho depois da. Quase a gente já na aula. Qual banco? Esse aqui a gente não entrou em contato. Esse aqui foi o último que a gente não conseguiu. 44 respostas, 1.200 contatos. Tá? Então agora. Mas, Thiago, o que você fez aí? Eu vou te mostrar. Muita gente não te mostra, né? Eu vou te mostrar, porque assim, eu crio, isso aqui sou eu que crio. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Você copiar isso aqui, não tem nenhum problema. Você vai ter resultado por uns dias, e se você não criar nada novo, depois de alguns dias para de funcionar. Porque todo mundo está usando, perde o efeito. Mas como sou eu que crio, eu tenho a criatividade de fazer outra e outra e outra todo dia, se eu quiser. Como eu faço, geralmente. Olha que copy simples. Sua parcela de consignado pode ser revisada. Podemos diminuir sua parcela ou liberar novos valores direto na sua conta. Responda sim, que entraremos em contato. Só isso. Só precisei disso. Isso aqui é o que eu precisei para todos. Ó, inclusive, você lembra que eu falei que eu faço campanha regionalizada? Se eu fosse mentiroso, qual é o DDD que ia estar aqui? Meu DDD é 92. Aí eu tenho 93, que é Pará, aqui próximo do meu estado, eu sou do Amazonas, e tem 97, que também é uma parte do Amazonas. Então, olha os DDDs. 97, 97, 97. E aí eu podia mostrar zilhões aqui para você, porque a quem faz e faz ao vivo tem essa autonomia, né? De provar que tá falando a verdade. Pra você poder ver, ó, 97, 97. Não tô mandando para outros estados, tá vendo? Posso rolar aqui quantos eu quiser e para mim tá de boa. Tá vendo? 97, ele vai ter alguns 93, alguns 92, só para vocês verem que funciona. Deixa eu interromper o compartilhamento, que a gente vai falar de um pouquinho de outro assunto, para a gente poder. Eu estou mostrando isso aqui, porque apesar de falar, tem muita gente cética. Tem muita gente que é cética, não acredita. Falar que, o pessoal pode estar achando, olha, 44 retornos é pouco, porque ele disparou 1.800 mensagens, né? O custo disso é baixíssimo, né, Thiago? Um contrato desse que é fechado, desses 44, acho que nenhum contrato, né? Meio contrato gente, já paga o custo, né? Vou falar uma coisa para vocês. A gente vai mensurar, são 1.800 envios, certo? Vou pegar a calculadora aqui com vocês. Eu sou preto no branco. Se dá vontade de falar, eu falo. Senão, eu não falo. Vou falar. Né? Ó, sabe quanto que eu pago na assertiva? 4 centavos. Então, vamos pegar junto aqui, ó. Eu nem vou pegar 1.800, vou pegar 1.900. Foi 1.800 alguma coisa ali. Vamos pegar 1.900? 1.900 disparos vezes 0,04 centavos. R$76. Faça a conta aí você também. Foi R$76. Sabe quantos contratos a gente fez desses clientes hoje?
15 contratos. Lembra que eu te falei que a gente filtra o cliente? Eu não preciso falar, né? Claro que não foram, ó, sou honesto, não foram todos. Eu adoraria que tivesse sido todos de R$ 300, tá? Adoraria, mas não foi. Foi 5 clientes diferentes, só que o mesmo cliente, aí que tá o segredo. O mesmo cliente tem uma parcela de 300, mas ele tem uma de 20, uma de 30, uma de 50, que junta, e às vezes o mesmo cliente, você porta R$ 1.000 de parcela. Outra coisa que também que eu também contrario alguns influencers aí que falam: não vou cortar parcela de 30, de 40, de R$ 50. Cara, se você pegar 5 notas de R$ 50 aqui, você vai ter 250, né? Se você pegar 200, uma de 200 e uma de 50, você vai ter 250. Então, se você está digitando um contrato, ali é um automático. Reguinha, digitou um, digita todos. O que, às vezes, ó, eu até vou. Tem gente que tá começando a ficar bravo comigo, porque eu sou muito realista. Tanto que muito gente comercial me odeia. Por quê? Porque eu sou honesto. Eu falei, eu não defendo gente comercial nenhum, não. E tem gente querendo me pagar a grana pra me falar dele. Eu falei, não, meu parceiro, ou você é verdadeiro ou não é. É preto no branco. Então é o seguinte: quer ajudar as pessoas? Ajude. Agora, quer mentir? Não conte comigo. A questão é, se você é gerente, você é banco, cara, você tem um produto para vender e tem gente querendo vender, ou você apoia ou você não apoia o parceiro. Agora o cara não conhece o produto, não consegue ajudar, ainda vai falar mal pro cara, o cara quer produzir, o cara tá atrapalhando, não tolero. Então, o X da questão aqui, ó, vamos lá. Qual é a má interpretação que quis dizer? Eu posso falar aqui para vocês agora. Eu não porto parcela de 20. Se o cara só tiver para mim ir atrás de uma parcela de 20, eu não vou. Eu vou atrás da de 100, da de 200, da de 300, porque eu sei que esse cara, ele vai chegar nessa oferta, ele vai aceitar, só que ele tem várias outras parcelas juntas. Eu não vou atrás da parcela de 20, de 30, sozinha. Essa eu não vou. Porque a gente tem que ter inteligência para ver o custo de você ir atrás. Se eu tivesse disparado para esse cliente e fosse um monte de parcelinha de 20, talvez eu ia sair no prejuízo, porque não é só o custo do SMS, gente. Tem CLT, tem o tempo de hora trabalhada, a minha estrutura é muito cara aqui. Então, assim, quando eu falo disso, a galera fica, caraca, Thiago, só aqui, desse ponto que eu tô falando com vocês, que tem um estúdio e uma loja acoplados, que é mais próximo da minha casa aqui, só de energia é em torno de R$ 2.000. Todos os colaboradores são CLT, então eles têm uma meta pesada. Quem é da minha mentoria sabe, porque eu só divido com eles esses números. Eles têm uma meta pesada, eles batem meta, só que também assim, eu sou estrategista e parceiro. Eu dou todas as ferramentas para eles baterem a meta, que é justamente o cliente pronto, mastigado na frente dele. 2 vezes por dia eu estou junto com eles, de manhã e de tarde, e todo dia a gente trabalha a conversão. Trabalho junto com eles, eu dou treinamento para eles de conversão. Igual o banco faz lá com a retenção, o papai aqui faz de fechamento de venda. Por isso que eles fecham, por isso que eles conseguem. E é isso que eu ensino, por isso que eu tô aqui hoje. Pra gente trocar essas ideias desse jeito. Eu fecho sim, parcela de 20, de 50, desde que o cliente tenha no mínimo uma parcela acima de R$ 100, que para mim eu considero boa na minha operação. Cada um tem que olhar para a sua operação e ver o custo que tem e ver o que compensa e o que não compensa. Gente, não tem certo e nem errado. Teve um tempo que eu fazia portabilidade que eu pegava qualquer coisa, de 20, de 19, que enquadrasse eu fazia. Hoje eu não trabalho mais assim, porque o custo que eu tenho de operação e as metas que a gente tem para manter a operação, e também eu sou empresa, não é caridade. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu não sou hipócrita. E é uma pessoa a mais na tua nutrição por causa de uma parcelinha de R$ 20 que vai te dar uma rentabilidade baixíssima, que não vale nem a pena essa nutrição, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado. E outra coisa, deixar de portar a parcela pequena, porque você fala, eu vou ter trabalho, eu quero só de 300, eu vou deixar de 50 ali. Muitas vezes essa parcela de 50 está lá embaixo, ela vai te dar um troco para o teu cliente maior do que a de 300. Então, assim, no cômputo ali do que tu vai entregar para esse cliente, você vai ganhar de qualquer retenção. Por quê? Porque você está entregando mais dinheiro para ele, tá? Exatamente. Essa parcela de R$ 50, para gente que ganha pelo bruto no saldo devedor, ela não vai valer nada, né? Se ela estiver no meio dela, tá? Mas no cômputo do que você entrega, faz toda a diferença para esse teu cliente não cair na retenção. Levem as parcelas pequenas. O X da questão, gente,
que eu quero que vocês entendam é que a gente faz um combo. Aqui o cliente, eu falei para vocês, são 15 contratos hoje, deu uma média de 3 contratos por cliente. A gente fechou os de 300, foi 5 contratos de 300, cada cliente desse tinha um de 300, porque é o nosso filtro. Só que ele não fechou só por causa de 300. Tinha cliente lá que tinha uma parcela de 300 que a gente fechou, só que ele tinha outras várias parcelas em outros bancos que a gente negociou primeiro para fazer 3, que é onde ele queria fazer o troco, e tem outras várias parcelas que a gente pode negociar. Então, inclusive, ó, ontem a gente filtrou parcelas que eram de 300, a gente fechou com um cliente que tinha 300, só que junto com a de 300 ele tinha uma de 980. Então, assim, a gente precisa entender e casar essas vendas. A gente casa e faz, eu pego o cliente e vejo tudo que ele tem de troco. Eu não oferto só aquela que eu quero. Eu junto todos os trocos, somo para ele e falo, tá aqui, eu consigo entregar tanto para você de troco. Ou se eu não gosto muito do cliente de redução, não é o meu cliente favorito. Não tem julgamento, tá? Cada um trabalha onde está mais confortável. Eu gosto do cliente do troco, assim que eu me adaptei. Eu gosto de dar o dinheiro também, gosto de entregar o dinheiro. Eu gosto o cara precisa, entendeu? Mas temos o cliente também, inclusive eu mostrei, uma aula eu mostrei, não lembro se eu fui aqui no YouTube, mas eu mostrei, na maciça não tem só parcela de R$400, tem parcela de R$2.000, de 1.500, só que é outra pegada trabalhar com esse público. Geralmente esse camarada tá num banco de rede, com prazo menor, tem relacionamento com o gerente, na hora que você vai portar, o gerente vai ligar para ele, para poder conversar, e você precisa ter um argumento muito forte, para conseguir fazer ele não cair lá no papo do amigo dele, que é o gerente, e cair no seu, que você é um cara que ele não conhece. Então a gente é outros clientes totalmente diferentes. Então, por isso que eu hoje trabalho mais com troco. Tem cliente que a gente consegue trabalhar que dá troco gigantesco, e tem clientes que a gente tem um troco, eu vou ser muito honesto para vocês, tem cliente que a gente faz o porte focado somente em ganhar no saldo devedor, que é ali que eu considero que a gente ganha dinheiro. E a gente vai lá e coloca a menor tabela que existe para ele no refim, para ajudar ele no troco. Eu não penso no troco, eu nem ligo. É o certo, Thiago. A gente tem que estar de olho aqui, a nossa ponta, a gente tem que estar de olho no saldo devedor. A gente não tem que estar de olho no troco, porque o troco é pelo líquido. Exatamente. Né? Se a gente for ficar de olho no troco pelo líquido, você não vai encher o bolso de ninguém. O troco não enche o bolso de ninguém. Ele é só uma cerejinha do bolo ali, que vai dar um pouquinho a mais de spread na tua operação. Mas o que vai trazer rentabilidade é o saldo devedor pelo bruto. Olha, então eu falei da primeira estratégia, e já veio uma galera perguntando ali, e eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu vou responder. Eu vou responder. Porque assim, gente, é uma coisa que eu vou falar uma coisa de verdade. Quem me acompanhar por mais tempo, pode ser que seja a primeira vez que você me viu aqui. Se for, vai no meu canal do YouTube, já deixei aqui no chat, assina lá e vê as aulas anteriores. Na semana que vem já tem 2 convidados, inclusive, toda semana eu tô fazendo aula. Cara, eu me encontrei dando aula. De verdade. E não é só no consignado. Se você... quem será que é esse Thiago Wendel aí? Agora que eu tô vendo esse camarada aí, esse gordinho aí, quem é esse cara? Vai no YouTube e procura Thiago Wendel, que depois você fala comigo. Desde 2013 tem aulas minhas ensinando, só que não no consignado. O que eu ensinava? Tráfego pago. Então eu manjo demais de tráfego pago, porque eu já fiz muito isso. E hoje eu ensino pra galera. Então, ó, falei de SMS. Agora eu vou responder as dúvidas de SMS. E depois eu vou falar um pouquinho mais de outras estratégias. Quem ficar até o final, o que vai curtir? Vai levar para casa um monte de estratégia top e não pagou nada por isso. Investiu tempo. Só que o que eu espero de vocês é o seguinte: quando a gente falar de uma aula ao vivo, quando a gente fala de alguma coisa, que você dê valor no que a gente está fazendo. Porque, infelizmente, não é assim que acontece no mercado. A galera só vai fazer aula ao vivo para te vender. E olha, eu também não sou hipócrita. Eu vou fazer, sim, algumas aulas de vez em quando, eu vou vender para você. Inclusive, eu vou ter minhas mentorias. E eu coloco, no meu grupo, eu sou o único que quebra a regra. Eu vou lá e eu entrego, mas tem hora também que eu vou lá e faço oferta. Eu tenho treinamento, eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, e eu tenho um business em cima disso. Então, eu também vendo. Mas, eu vou lá e agrego na vida da pessoa. Ela compra se quiser. E ela não deixa de ser minha amiga. Se ela fala, Thiago, eu não posso comprar, não vou comprar agora. Não deixa. Tem muita gente que está comigo há muito tempo. E vai ter gente que vai falar, Luciana, não gosto da mentoria do Thiago. E Thiago, não gosto da mentoria da Luciana. E sim, tudo bem. Cara, a gente entende. Nem Cristo agradou a todos. Imagina a gente. Faz parte. E assim, eu e o Thiago aqui, e mais alguns, né, Thiago? A gente é muito conhecido por causa dos grupos de WhatsApp, né? E eu tive recentemente em um treinamento em que um grande player aí um grande influencer falou que os grupos de WhatsApp, eles são besteira. Que as pessoas deveriam sair dos grupos de WhatsApp. Eu fiquei tão indignada porque ele começou ali. Eu fiquei indignada porque eu acho assim,
cara, o que seria da gente quando a gente está ali no meio de uma digitação ou de uma operação, quando a gente precisa de um roteiro, que a gente está no meio da rua, precisa de um roteiro urgente, o que seria da gente se a gente não tivesse um colega ali, ou o próprio filtro ali do grupo, né, que tem os materiais que já foram colocados ali, para a gente pegar correndo. Cara, o grupo é mão dada, né? A gente tem ali uma porção de gente ali que é importante para a vida da gente, da nossa operação, e que está ali dispondo de tempo e de conhecimento de graça, para ajudar a gente ali de graça, entendeu? Acho que os grupos são a gente ama, né? Eu acho, né, Thiago? Aí. Travou o tempo. Peraí. Ai, meu Deus. Ixi, acho que o Thiago caiu. Ou eu caí. Eu só derrubei minha câmera aqui rapidinho para ver se fica melhor, que apareceu um sinal de instável. Não sei se vocês estão me escutando aí. Tá ouvindo, mas tu sumiu. Achei até que você tinha caído. Tirei a câmera para ver se a gente sustenta aqui, porque como eu tô no Amazonas, eu amo morar aqui, adoro pescar, e por isso que eu moro aqui, mas a gente tem um probleminha que chama internet, né, que não tem essa tecnologia toda dos outros estados. Então é meu percalço hoje. Então eu vou tirar um pouquinho a câmera, vou continuar falando aqui, tá, gente? Vai ficar por enquanto só minha foto, assim que sair o sinalzinho aqui, falar que tá ok a conexão, eu volto. Posso só responder o Maurício rapidinho? Claro. Fez uma pergunta interessante aqui. O Maurício perguntou se é o vendedor que entra em contato com o cliente quando retorna o saldo, em casos que necessita de uma nova assinatura, por exemplo. Isso vai depender de como tu montou a tua estrutura, tá? Você pode ter aí uma estrutura de ter um finalizador, que é a pessoa que vai fazer o pagamento dos saldos e vai pegar o token, por exemplo, ou ele vai pedir uma nova assinatura, você vai ter uma estrutura de um finalizador da operação ali, ou vai ser o próprio vendedor. Muitas vezes é interessante que o próprio vendedor entre em contato com esse cliente, porque o vendedor ele já conhece, o cliente já conhece o vendedor. Tá? Então, o vendedor ele já tem credibilidade com esse cliente. Então, é importante que até porque a gente fala o tempo inteiro, para não dar nada para outras pessoas, é importante que ele tenha uma referência positiva ali, que no caso é o vendedor, que é quem entrou em contato com ele. Tá? Aqui, pelo menos, é assim que eu acho que funciona mais bacana. Ele não vai ter medo, né? Aqui a gente tem um misto, tá? Aqui na minha operação, a gente tem algumas lojas físicas e a gente vem sempre testando coisas diferentes para ver o que tá mais efetivo pra gente. Assim, a gente não é amarrado nisso. Então tem uma parte da operação que é o próprio vendedor, aqui na parte que eu tô dentro, que eu tô todo dia junto com a nossa equipe, é o vendedor que faz. E lá tem uma parte que meu pai gerencia. Eu sou sócio do meu pai há muitos anos, são mais de 17 anos que a gente tem lojas físicas. Então, uma parte que ele gerencia. Então, na parte dele, não, tem um finalizador. Lá tem uma pessoa que digita. Eu vou tentar ligar minha câmera de novo aqui, gente. Sumiu o sinalzinho de ruim, então bora ver se vai, tá? Me avisem se travar. Então, lá ele tem um finalizador, uma pessoa que só faz isso. O vendedor só vende mesmo e tem uma pessoa que faz isso. Os dois funcionam. Só que depende muito de como que é a temática de cada lugar. Entendeu? Como aqui, ó, eu não sou focado, gente, em fazer um alto volume diário para não desgastar tanto a equipe. A gente tenta focar em qualidade maior, a gente não fica disparando absurdos, não precisa, a gente consegue bater meta, inclusive eu ensinei isso, essa gestão de tempo, de estrutura, né, de equipe para o pessoal que fez na mentoria, eles ficaram malucos. Por quê? Porque acabou a confusão. Você não precisa fazer trocentos contratos para bater uma meta. Mesmo esforço, você consegue, com menos clientes, até acompanhar mais de perto. Você fica mais de perto com o cliente, você consegue ficar com mais qualidade. Ter tempo para nutrir esse cliente, para dar o bom dia, dar o boa tarde, dar o boa noite, fazer um aprochego com ele ali, para ele ficar pertinho de você e não atender aquela retenção, aquela menina que vai lá falando daquela gravação horrorosa. Não. Faz aprochego com o cliente, com poucos clientes, com parcelas boas, que vai rentabilizar do mesmo jeito, né? Às vezes muito melhor, inclusive. Então, é o que a gente tem feito aqui. Como a gente falou, a operação é mista, a gente está sempre testando. Gente, ó, o processo, ele não muda. O que muda são as ferramentas, a maneira de você lidar com ele, você melhora um pouquinho aqui, você melhora ali. Mas desde que eu faço portabilidade, que era a compra de dívida antes, o processo é basicamente o mesmo.
Você vai ter os mesmos pontos de atenção. Claro, antes tinha risco gigante, hoje tá uma maravilha fazer portabilidade, mudou da água para o vinho. Eu concordo com a Luciana sobre a questão do é o produto mais saudável do mercado, concordo. Também é o mais melindroso, então não é para preguiçoso, também concordo com isso, porque o preguiçoso desiste logo, fala que não funciona e acredita no gerente comercial dele, que é o cara que me odeia, que quer que ele venda só novo, tá? Aí eu vou lá e falo, mentira, demite seu gerente, vai trabalhar com gente que entende de portabilidade, que aí você vai ver o quanto é gostoso você trabalhar com um produto não que vem sempre da turma nova fase, hein, Thiago? Não, o seu caso é diferente. A gente está na mesma linha, né? A gente está na mesma linha aí, porque você é uma gerente dedicada. Você fala de portabilidade, você entende do produto. O problema é que o gerente que não entende, em vez dele aprender para poder explicar se é bom ou não para o parceiro dele, ele vai lá e tasca a faca na portabilidade e fala que não funciona, que não presta. Eu entendo, cada um tem seu motivo. As promotoras, não vamos entrar não vamos falar de promotor aqui, tá? Mas as promotoras grandes, por exemplo, tem essa questão aí que está focado no novo, tem toda uma questão lá dentro, interna, que a gente entende, Mas gente. você sabe, Thiago, que nessa minha nova experiência ali, a portabilidade está sendo bem vista, bem quista pelas promotoras agora, tá? Eu acho que chegou um momento aí que eles viram que o novo ele deu uma degringolada ali depois que caiu a taxa, e muita gente foi para a portabilidade, inclusive a portabilidade é um produto que vai ser o campeão de vendas até o final desse ano. Não tem mais nada mercado, né? Arrisco a dizer que vai ser até dos próximos também, porque ele ficou muito tempo no mercado sem ser explorado. Quem gostava, tipo, eu sempre gostei. Eu sempre gostei do mais difícil. Então, eu sempre gostei de portabilidade. Acabou que eu fazia muita portabilidade, e aí os gerentes me indicavam para ensinar para os outros parceiros. E aí eu falei para Lulu, ela até, Thiago, mas você vendia, porque você não tem cara de vendedor. Eu até brinquei com ela. Falei, verdade, eu não tenho mesmo não, porque eu gosto é de ensinar. Só que eu acabei aprendendo a fazer isso na vida, por quê? Porque tanto me indicarem. Os gerentes, poxa, cara, vai lá e fala com o camarada, ele tá vendendo, olha que ele abriu meu relatório. Olha lá, o cara tá conseguindo vender tanto. Daquele tempo de margem negativa de INSS, eu vendia portabilidade de arroz. Olha aqui, o cara vendendo. Rei, né? Banrisul era o rei, meu Deus. Isso, Banrisul eu vendi muito, cara. Positivar. Era maravilhoso. E, ó, quem gosta de portabilidade vai ter que ter calculadora, extrato na mão, né? Fazendo continha. Opa, sumiu eu. Extrato na mão, é para um papel, não tá aparecendo. Extrato na mão, calculadora, continha direitinho de quantas parcelas foram pagas, de quantas faltam pagar, qual o prazo que esse contrato foi feito. Uma coisinha que você digita errado ali pode ser um insucesso da tua operação digitada. Então, ó, cauteloso. O pessoal que digita portabilidade normalmente fica numa sala apartada. Não sei se nas tuas lojas funciona desse jeito, mas não fica junto com os vendedores, né? Quem digita normalmente fica apartado justamente para não ter um erro de colocar um número a menos no contrato, que eu indico a copiar e colar, né? Para não ter o risco de não enxergar um número, duplicar um número, que aí você perde 5 dias. Normalmente essa pessoa tem que tá bem concentrada para fazer isso, né? Para não cometer nenhum tipo de erro. Mas a portabilidade é um produto fantástico, com spread que a gente fala assim, não sei se a gente pode falar de comissão aqui, né, Thiago, mas comissionamento em que a gente fala pelo bruto, mas um comissionamento que a gente fala de saldos bons, né? Hoje, com o novo, com essa queda de comissionamento do novo, a portabilidade ela ficou muito, muito competitiva ali. Atrativo, né? Para agregar valor ali na operação. Então, assim, e quem souber portabilidade, quem se dedicar, quem aprender, vai ter sucesso ainda. O consignado não acabou, tá? Agora que tá bom. Para de acreditar nessa história. Ai, o consignado acabou. Ai, mimimi. Não. O consignado não acabou. Acabaram alguns produtos. A gente não vai ter mais lançamento de produtos no consignado. Não vai aumentar prazo para 96, como falaram, né? Era o último suspiro do consignado, aumentar prazo para 96. Isso talvez não aconteça no último suspiro, né? Gente, já tem tanta coisa que dá para fazer. Então, assim, na verdade, tá faltando a gente que é Corban sentar a bunda na cadeira e querer entender que o negócio é um negócio, que tem uma hora que ele tem que se atualizar, ele tá se reciclando. Passou muitos anos igual, muitos anos. Então eu vejo que agora é um momento de maturação do consignado.
Sim, cara, eu também fico triste. Muita gente saindo do mercado, mas se a gente analisar os fatos de verdade, muita gente que saiu do mercado é porque não saiu do comodismo, não se rendeu a mudar o que ele estava fazendo. Ele viu que estava indo, decaindo, decaindo e não fez nada. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Não são todos, mas a verdade é que muitas dessas pessoas, 80%, não cedeu, ele não quis se reinventar, ele não mudou nada. Ele simplesmente veio fazendo, ele viu. Ele não geriu o negócio dele. Sabe qual é que eu dou risada? Quando eu pergunto assim, você trabalha com consignado? Trabalho. Quais produtos você trabalha? FGTS. Eu faço assim, então você trabalha com FGTS. Consignado é outra coisa, né? Então, assim, sair da zona de conforto do FGTS, eu sei que o FGTS é bom, que ele paga no dia, que o dinheiro está na conta no mesmo dia, e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas achar cliente hoje com saldo razoável para a gente fazer FGTS está difícil. Então, Para assim, fazer escala, vamos fazer volume, não é que nem antes. Pô, quando saiu também, eu não sou hipócrita. Eu foquei e vendi a rodo de FGTS. Todo mundo, gente, loas FGTS. Eu arrebentei de vender. Só que assim, onde eu me encontrei é portabilidade. É aí que o ano inteiro gira. O ano inteiro não tem crise. É só você ir mudando as estratégias. Tem hora que dá uma saturada na oferta. Você tem que ir lá, mudar a oferta, olhar para outro ângulo, fazer diferente, perfilar, que nem eu tava falando ali, usar a palavra da Lu, né? Ela gosta de falar essa palavra de perfilar, então vamos usar. Perfilar o cliente de outras maneiras, tá? Mas é isso, gente, entendeu? Eu só falei de SMS até agora. Eu falei que eu uso 4 estratégias. Vamos fazer o seguinte, Lu, para não ficar muito no mesmo ponto, porque é muito assunto, cara. Eu gosto de ensinar, eu gosto de bater papo, a gente acaba indo e dando assunto e ainda no outro, né? E aparece uma coisa que a gente tem que falar, a gente fala mesmo. Sim, exatamente. Vamos lá. Vamos primeiro para a mãozinha levantada, tá? Primeira pessoa tá com o nome de Resolve Promotora. Pode levantar a mão, vai ser um prazer. Se tiver o meu alcance, eu não sei tudo, mas o que eu souber, e se eu souber, vai ser um prazer responder. Pode ligar o microfone e fazer uma pergunta. Ou escrever no chat. Boa noite. Boa noite. Sim. Na verdade, eu levantei a mãozinha ali por engano, Thiago. É a Cleo aqui de Tocantins. Olha, Te acompanhando. Ricard? Isso, da Icast Card. Olha que massa! Parceira de negócio. Top, viu? Levantei ali por engano, tá? Não, tranquilo. Que bom, prazer. Tá ótimo. Você já sabe tudo. Levantou por engano. Mas é parceiro, gente fina demais, tá? É da nossa vibe. Pessoas que ajudam de fato. Isso é muito bom, viu? Top. Ó, o próximo da fila é o Robson Paes. Inclusive, quem tá aqui, gente, se quiser falar também, não fica com vergonha, não. Toda pergunta é pergunta. Pode levantar a mão aí. Talvez eu não saiba responder. Eu vou ser humilde para te falar que não sei. E aí depois eu vou procurar e te respondo. Te aprende junto, mas se eu souber, vai ser um prazer. Pode levantar a mão aí. Tem a Lu aqui, a gente tá aqui para ajudar. Robson, pode desmutar aí, pode falar, meu parceiro. Fala, Thiago, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, Luciana? Boa noite. Boa noite, Robson. Gente, então, não, na verdade era um questionamento, né? Porque a gente fica tão no cômodo ali que a gente acaba não tentando se reinventar, né? E depois que teve todo aquele bom lá dos 15 dias sem INSS, é aquela coisa, ou o Corban ou ele aprende, né? Enfim, na verdade eu quero fazer uma pergunta ali para vocês. Em relação à questão de CRM, por exemplo, eu utilizo o Vanguard, né? Eu vi que ultimamente as taxas estão mudando muito, enfim, né? Essa parte que você falou ali, Thiago, da questão do robô e tudo mais, que eu achei bem interessante. Você pode falar a questão de custos para a gente aqui ou não? Posso? Claro que eu posso. Vão adorar, eles vão me amar. Inclusive, gente, ó, quando eu criei eu não vou vender minha mentoria, mas eu vou falar de uma coisa que eu tenho feito, é um esforço meu de mercado. Eu tenho tentado unir uma galera para a gente baratear os custos das ferramentas, porque a união faz a força. Então, normalmente, eles cobram em torno de R$ 350 a mensalidade de um robô para um banco. Só que exemplo, coloquei no chat o meu código aqui de indicador. Se você usar o meu código de indicador e eu fui indicado pelo Thiago Wendel lá das portabilidades, do grupo de portabilidade, esse aqui é SP55. Pode entrar em contato direto no telefone dele. Passei aí o telefone para vocês. É o telefone comercial deles. Eles vão ver lá que você é o meu aluno ou indicado meu.
e eles vão te dar um desconto, vai ficar 310 mais ou menos. E o meu esforço é, cada vez, unir com esse código, eu não ganho comissão. Eu abri mão da comissão. Eu falei, Thiago, você quer ser comissionado? Eu falei, não, eu quero outro benefício. Eu quero que você junte a galera com o meu código e todo final de mês eu quero ver quantos deu pra gente tentar pleitear um desconto maior, porque ele é uma mensalidade. Enquanto mais gente a gente conseguir unir com o código de desconto, quem está assinando com o meu código vai conseguir cada vez um desconto melhor. Então, esse é o objetivo. Eu abri mão. Eles me ofereceram uma comissão besta, 5%. Eu falei, não, não quero. Eu quero que você dê desconto para a galera que está vindo comigo. Então, eu já consigo baixar um pouco. E o meu objetivo é juntar mais gente. Coloquei pessoas na minha mentoria, por exemplo. Tem alguns que estão aqui. Então, lá a gente faz isso. A gente faz isso com SMS, a gente faz com disparo de ligação, a gente faz com todas as ferramentas. Até com o tráfego pago, eu estou tentando arrumar para eles uma solução para a gente fazer junto. Então, Esse esse é o valor objetivo. é fixo, Thiago? É todo É, mês? todo mês. Igual o SMS, que daí tem que pagar mais a minutagem? Não, não, você paga uma mensalidade. Tá. O sistema, ele funciona junto com o seu usuário. Então, vamos lá, vou dar o exemplo. Eu estou fazendo o 029. Então, no 029, que é o Itaú, que é o Itaú Corban, Itaú BMG, que a maioria do pessoal conhece, ele tem uma capacidade, na hora que ele for te vender, o Lucas ou o pessoal das vendas lá do DataFest, não, vai até 5 mil, às vezes até 3 mil. Só que assim, eu sou da realidade. A realidade é que, para mim, a média dele é em torno de 1.500, 2.000. Vamos colocar uma média segura? Em torno de 1.500 CPFs por dia. Num dia bom, até 2.500. E tem dia bem ruim, que dá erros, dá falha, ou se a internet não colaborar, aí vai dar tipo 1.000 consultas. Então a gente tem uma média em torno de 1.500, 1.800 consultas por robô. Tá. Daí você só vincula, então, o login do banco, nesse caso, aí o próprio robô que vai fazer toda essa consulta. Então, nossa. Você vai fazer assim, ó. Vamos lá. Você viu que eu falei no começo que eu uso Maciça com robô? Sim. Eu vou lá na Maciça e filtro o perfil do cliente que eu quero. Exemplo, Itaú. Eu vou lá e filtro. Itaú acima de 60 anos, acima de 65, 70 anos, até 74 anos. Exemplo, até 74 anos eu gosto de trabalhar. Então, até 74 anos com as espécies que eu gosto de trabalhar. Separo só as que eu gosto, que vai entrar na mesma regra, não vai mudar de regra para regra. Então, só elas ali. E vou lá e coloco a parcela também. Aí ele vai me filtrar exatamente. É um corte da maciça que você faz, né, Thiago? Você faz o corte da maciça do teu estado, faz o corte dele, trabalha o corte que você quer e vai juntando ali aquele cortezinho. Exatamente. Sacou? Gente, então, exemplo. Outra coisa que é uma delícia de fazer, né, Thiago? É delicioso. Eu adoro. Fazer esses cortes, eu adoro fazer isso. Então, é o que eu ensino para minha galera. A gente vai lá, escolhe o perfil de cliente antes de pegar qualquer ferramenta. Escolhe com quem você quer trabalhar. Pensa nas dificuldades que você vai ter. Mas, Thiago, por que você escolheu, então, o 029 se tem Daicoval, se tem porrada de outros sistemas? Eu vou te falar por quê. Para mim, economizar na higienização. Simplesmente porque é o seguinte, o Itaú Corban, quem já teve, eu já fui correspondente direto muito tempo, hoje eu não sou mais, tenho sub lá, mas não sou direto. Mas é assim que funciona, você não consegue repetir telefone. Você coloca o telefone no máximo 2 vezes. Se você colocar uma terceira vez no mesmo telefone, ele cancela automaticamente a proposta. Então, obriga que quem vai digitar a proposta nova ou refim, o que seja na carteira deles, coloca um telefone próximo ao cliente, porque chega lá um SMS para o cliente validar o token. Então, o telefone é do cliente ou da família do cliente. Eu não uso outros softwares. Eu trabalho com esse telefone e a assertividade, pasmem, é acima de 70%. Interessante. Então, para que eu vou gastar com higienização? Tá aí, ó. Se você ficou até aqui, é a dica de ouro para economizar na operação. Só o robô aí já vai fazer você economizar uma fortuna com higienização. Gente, eu não tô falando mal de nada. Eu tô falando como que eu utilizo. Eu já utilizei centenas de outros sistemas, só que para mim casou bem usar desse jeito. Nesse momento que eu tô gravando essa aula aqui para vocês, que tá ao vivo, depois vai correr pelo YouTube, tá funcionando. Tá ótimo. Acabei de falar, inclusive, quanto tá sendo a assertividade. Tá sendo maravilhoso. A gente nem passa em lugar nenhum mais. Só pega dali, aí eu vou fazer o que eu falei para vocês, faço todo aquele filtro com o cliente que dá o troco que eu quero, que dá a taxa que eu quero, para mim poder casar esse cliente dentro da minha esteira. Aí fica redondinho o negócio. Show de bola. Gostou, né? Show de bola. Não, é interessante. Deixa eu te contar uma situação que, de repente, para ajudar o pessoal aí também. Eu tava na live esses dias junto com vocês ali, com o Will também, e eu não sei, depois eu ouvi a live de novo, realmente eu tava muito frustrado aquele dia, né? E, não, é verdade. Mas, assim, foi bom, porque daí, quando a gente tá na situação de estresse, a gente tenta analisar de outra forma, né? Verdade. De erros de empresa, enfim, a gente não pode também
querer culpar todo mundo. A gente já tem que também se autoanalisar, né? Autoresponsabilidade. Isso. Aí eu joguei uma ideia até no grupo, ali no grupo, que eu tive uma situação que eu mandei vários WhatsApp, eu não sei se você está lembrado dessa situação, e eu não consegui dar conta, porque isso Eu lembro que você falou. tudo mais, né? Eu falei, quer saber? Não, peraí. Aí o Wilder falou, cara, você tá com um puto problema que eu acho que todo mundo Eu tinha. adoraria. Daí foi assim, deu que eu falei, não, a culpa é minha, então eu não posso culpar a empresa. E eu até falei pra você, eu lembro que eu falei pra você, sai da empresa, que lá que você tá contratado, monta a sua, que você vai ser muito mais feliz. Você já tem o que eles não têm, que é o cliente. Eu vou fazer isso, eu só vou esperar mais alguns dias aí só pra essa Claro, questão de meu Deus, já tirando o funcionário de alguém, Thiago? Não, mas eu sou honesto demais às vezes. Mas você sabe o que é? Eu tava até conversando com meu companheiro. A gente levanta cedo. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas de Curitiba tá um frio esses dias. Vocês não têm noção. Agora você sai de manhã para conquistar o sonho dos outros. Por que não na minha? Porque eu comecei a trabalhar praticamente, eu aprendi o consignado na pandemia. Trabalhava em 15, 16 horas por dia. Gente, eu aprendi literalmente fazendo portabilidade. Eu detestava fazer portabilidade. Hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer. Olha aí, tá vendo? Uhum. Mais uma pessoa no nosso time, Thiago. Passa dar certo, né? Deixa eu aproveitar a Luciana aqui, que também ela é fera aqui. Eu só não consegui me acertar com o banco da Ecoval até agora. Não consigo. Quando fala taxa ponderada, eu fico quase louco. Você vai usar o simulador ao contrário, Robson. Se você tiver o saldo devedor correto, depois você me chama aqui, que eu te dou uma dica como é que você vai fazer para usar o simulador deles, tá? Você vai usar Pegou o macetinho, já era. Na terceira aba dele, você vai colocar o saldo devedor que você pegou correto no banco, obviamente não é saldo devedor de Vanguard ou de qualquer, se não for com sincronismo, tá? Vanguard e etc, tá? Uhum. Se você tiver o saldo devedor correto, você vai usar esse saldo devedor como o saldo que retornou da CIP, na terceira abinha do simulador. O simulador, né? Pegou esse macete, você digitou, esse saldo vai pagar. Tá? Então, você vai usar ele ao contrário, na contramão. Se eu colocar ele não na primeira opção ali, na segunda, no caso, né? Na terceira. A terceira é na terceira abinha. Entendi. Não, você vai colocar o saldo devedor com o saldo que veio da CIP. Como se você tivesse recebido já o saldo devedor da CIP ali, entendeu? Então, você coloca com o saldo que veio da CIP e aí ele vai chegar direitinho. Coloca um pouquinho a mais. Sempre coloca uma gordurinha, tá? Do que você pegou hoje. Coloca uma gordurinha para poder calcular aí os dias que vão ficar na CIP, né? Eu sempre coloco uma meia parcela ou uma parcela, viu? Entendi. Essa é uma gordurinha. Meia parcela, uma parcela. Para mais. Isso aí. Entendi. Beleza. Obrigado. Nada, meu parceiro. Valeu, prazer falar com você. Imagina, vocês também. O próximo é o Leodivan, que é meu parceiro, inclusive, já tá na minha mentoria, tá meu aluno. Arrocha, Leodivan, que o palco é teu, meu parceiro. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luciana. Oi, Leodivan. Tudo bem, minha amiga? Eu conheço a Luciana e quero aqui externar. Boa noite a todos também. E quero aqui externar que eu conheci o Thiago através da Luciana. Já fiz mentoria com ela de portabilidade, admiro muito aí, conheço de muito tempo aí todo, vamos falar como diz, todo, né? todo o know-how que ela tem aí. Então, eu coloquei aí, passou até despercebido, uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, não sei se vocês ou se alguém já passou pelo caso, eu tenho observado que muitos contratos do Olé, parece que eles estão fazendo uma divisão, né, agora de fato, né, do que é Olé, do que vai ser Santander. Até nós, por exemplo, eu sou sub do Olé, a gente já está recebendo um outro acesso até para gerenciar as comissões. Não é mais no acesso que vinha lá do Olé, que era, no caso, Orienta, não. Agora tem um outro, até para anexar a nota, que é só mesmo do Olé. Então, parece que eles estão fazendo já uma divisão de contrato, que antes era tudo misturado. Então, eu já peguei alguns clientes que, lá no extrato, ainda continua mostrando o banco lá, Olé Santander, e está lá com o código 033, como tem acontecido normal. Só que quando eu vou lá no nosso sistema do Olé, que a gente usa, esse contrato não está mais lá. Quando eu faço aquele acesso junto com o cliente lá, cadastrando ele na página do próprio Olé, que tem aquele acesso lá que o cliente faz, ele já mostra lá, contrato migrado para o Santander.
Só que no status do INSS, eles não estão atualizando. Continua lá o número que era anteriormente no OLE, e ainda com a indicação que foi migrado do OLE, com aquela junção que eles fazem lá no extrato. Ou seja, eu já digitei, já peguei mais de 5 clientes com essa mesma situação. Eu estou digitando e está voltando como contrato não localizado. E aí eu queria saber se vocês estão passando por já estão passando por essa situação e se tem alguma coisa como resolver, porque tem contrato, por exemplo, recente que já não está mais. Eu vou te falar um pouco sobre isso, porque eu tive um treinamento com o pessoal do LE agora recentemente. Não sei se você quer falar, ou se você me permite dar essa explicação, Thiago. Pode mandar bala? O que vai acontecer? Pode. O Olá Olé, que a gente digita hoje, ele não vai existir mais. Ele vai ser um sistema só do próprio Santander, então vai ser digitado tudo no próprio Santander. Só que aconteceu como aconteceu na época que os contratos que foram cedidos, tanto do mercantil quanto do PAN, foram cedidos para o Bradesco. Lembra disso? Né? Sim. Tem muita portabilidade, inclusive. Isso, esses contratos eles ficaram num limbo lá dentro do Bradesco, né? Do 237. Então, o próprio gerente do Bradesco, ele não conseguia localizar esses contratos. E eles mudaram de número por um período. Eles começavam com 0123 ao invés de 8, ao invés de 3, né? Que é o Santander, o mercantil. Então, eles foram para o 0123. Então, tu tinha que mandar o cliente ir lá na agência. O gerente era um sistema... Sim, passei por essa situação também. Lembra disso? Sim. Então, vai acontecer a mesma coisa por um período, tá? Você vai pedir o saldo com esses números de contratos antigos aí e não vai conseguir trazer. Então, aí o que a gente fala? Muda a estratégia. Infelizmente, esses contratos do Santander, por agora, só indo lá no próprio Santander e pedindo a DED, o cliente pedindo a DED lá, tá? Muda a estratégia porque, infelizmente, a gente não vai ter onde consultar. Quem vai ter que consultar esse número de contrato novo é o próprio cliente. E vai estar dentro de um limbo lá, tá? Eu trabalhei no Santander, então eu falo para vocês. Vai estar dentro de um limbo lá, de um buraco negro, que eu chamava do Bradesco. Está para dentro de um buraco negro lá, porque eles estão fazendo a integração de uma carteira com a outra, né? É verdade, porque quando houve essa questão aí do PAN, que inclusive ele suspendeu já no final aí, estava cedendo já para o Cetelem, né? Até que o Cetelem encerrou, mas estava cedendo para o Cetelem. Muito do Bradesco a gente conseguia portar com o número que estava lá. Agora tinha um e outro que não localizava, só realmente o gerente que dava o número lá. E com o número que ele dava, tinha até uns que eram numeração diferente, começava bem estranho, com o número 4, eu peguei vários aqui, começava com um número estranho e bem curto, e a gente via que não era numeração original. Mas, enfim, eu estou passando por essa situação aí, então fica complicado nesses casos aí que não consegue aparecer dentro do sistema. Mas seria isso. No mais, só parabenizar vocês dois pelo trabalho, como o Thiago falou aí, nós somos parceiros recentemente. Quase entontei na primeira aula aí, acabou meia-noite e pouco, mas resisti até o final. Outro dia fui para a igreja, que eu costumo ir para a igreja cedinho, fui para a igreja ainda batendo de sono, mas foi excelente. O Thiago está de parabéns, inclusive ele pediu lá um feedback. Eu estou só preparando também fazer direitinho como ele precisa lá para alavancar, e indico a quem está aqui que não conhece, pode, como diz a história, confiar, pegar na mão, como se diz no sentido da fala, que realmente o Thiago entrega muito mais do que ele promete, é um cara sensacional. Tanto ele como a Luciana, que eu sempre já acompanho de muito tempo, também admiro bastante. Já tenho um conhecimento razoável de portabilidade, mas aquela historinha, a gente acaba deixando ali, como sempre, aquela historinha de lado, como a Luciana costuma falar, né? A gente só foca para a portabilidade e quando tudo dá errado, a gente lembra da portabilidade e corre, que é quem segura de fato o mercado. Porque como o Thiago bem falou aí, o ano todo tem. Se você planejar e desenhar, você tem o tempo todo, né? Então, a Luciana sempre ouviu ela dizer isso, que as pessoas... Você trouxe uma informação muito nova, muito recente. A gente consegue enxergar aí que você está bem atuante, porque essa informação ela é bem recente. Essa transição está acontecendo nessa última semana. Então, realmente... não é o momento de portar Santander agora, nem Olé, nem Santander. É o momento de esperar um pouquinho, porque pode dar prejuízo, né? A menos que trabalhe com o robô, né? Como a estratégia que o robô vai trazer os que ainda estão no Olé e que o número vai funcionar. Isso né? aí. Exatamente. Pelo que eu percebi, isso está acontecendo para aqueles que não estão mais no Olé, que está migrado, tá? Mas só isso, então. Um abração para vocês. Beijão, Legivan. Obrigado, Leodivan. Mais uma vez um prazer, viu?
A próxima é uma dama, que inclusive também é minha aluna. Olha que massa, cara. Eu tô aqui resplandecente hoje, porque são pessoas do meu convívio, pessoas que estão tanto no meu grupo aberto, que estão lá de graça e a gente tá sempre ajudando, como pessoas que já compraram algum produto nosso. Já pensou se fosse ruim? Como é que tava a minha cara se a pessoa viesse aqui, pô, o Thiago não presta, ele não só... E o cara faz um marketing danado e não entrega nada. Tava ferrado. O cabra é Gente, bom mesmo. obrigado, viu? Mirelle. Boa noite, pessoal. E também já fiz da Luciana, viu? Olha lá, Olha que massa! tá vendo, Thiago? A parte boa é essa, ó. Que massa, cara. Eu gostaria que o Thiago falasse um pouco mais referente à ferramenta do WhatsApp que faz a ligação gravada. E para a Lu, é referente ao saldo devedor do Safra. A Luciana já compartilhou uma vez o macete, porém, eu tenho um problema com armazenamento e eu procurei esses tempos, eu não consigo pegar o saldo lá. Se possível, compartilhar com a gente, até nos grupos, eu agradeço. Botãozinho direito do mouse. Por favor. Eu deixei até a tela do Safra aberta, porque eu falei assim, alguém vai me perguntar essa... Eu lembro que você falou que tinha que mexer nas taxas. Eu fiquei um tempão, porém eu não consegui. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ter. E eu lembro que você comentou sobre isso. Se possível, iria ajudar muito. Primeiras damas. Pode ir, Lu. Eu faço aqui, quer? Pode ir. Deixa eu ver se eu abro uma guia aqui. Putz, pior é que eu acho que vai estar em outro navegador. Peraí. Eu deixei algumas telas abertas aqui. Que a gente sabe, tem aquelas perguntas que sempre tem, a gente tá sempre esperando para responder, né? Deixei a tela do Safra aqui. Gente, ela falou sobre isso várias vezes, que eu venho apagando por causa dos grupos, né? Muita mensagem, então eu perdi, era justo o que eu precisava. Peraí, deixa eu tentar. Ó, se eu acho que eu não vou conseguir abrir isso aqui agora. Peraí, deixa eu ver se vai abrir. Não. Eu não estou conseguindo, porque eu já falei, eu tenho um problema com esse Meet aqui. Eu só fiz um capricho do Thiago aqui, eu gosto do Zoom. Você vai fazer... Eu te passo depois, me chama no privado que eu te passo. Mas como é que você vai pegar o saldo devedor no Safra quando ele dá tiro lá? Ele fala, dá a bandeirinha vermelha lá e fala, não dá para você fazer o refinanciamento porque a tiro não bate. Tá? Você vai colocar ali, clicar em cotação. Clicou em cotação... Se você tiver, pelo teu offline, você tem a média, né, de taxa que aquele contrato vai estar. Normalmente, eu coloco lá uma taxa de 1,40. No balãozinho que fica amarelinho ali do lado, ele fala... Quando você clica em cotação, ele fala que você pode colocar a taxa entre 1 e 1,97, tá? Se você tiver uma média ali da taxa que esse contrato tá, que você vai pegar no teu offline, eu normalmente jogo 1,40. 1,40, 1,35, abre para mim toda a fileira dele ali. Eu até mandei para uma pessoa hoje um print disso, deixa eu ver. Que virou atração essa cotação, Thiago. A forma de me matar. Você vai pegar a coluna da dívida. A coluna da dívida, quando ele abre, normalmente ele vai abrir com a bolinha amarelinha. Você vai pegar a coluna da dívida, ela vai estar... Todos os números vão estar iguais, independente da parcela. A coluna está escrito, dívida é o saldo devedor do que o cliente tem. Deu para entender mais ou menos? Vocês conseguem visualizar isso? Se não conseguir, eu tenho o print que eu mandei hoje aqui. Uhum. Aí eu não sei se dá para mandar aqui. Dá para mandar? E fazer a alteração da taxa e ali mexendo nela e verificar se aparece. O Ludvan mandou aqui no chat uma parada interessante. Depois vale o teste. Eu também, de vez em quando, uso em algumas coisas o código-fonte. Botão direito do mouse, exibir o código-fonte em cima do valor da parcela. Coloca o valor da parcela, botão do mouse, e aí só confirma pra gente se é isso mesmo, tá, Ludvan? Em algumas coisas eu faço isso. É isso aí, nos que eu faço aqui. Isso aí nos que eu faço aqui dá certo. Eu tava até procurando também o print, eu salvei e acabei não achando aqui. Eu entro lá nesse mesmo jeito aí, como se fosse simular. Eu coloco o mouse em cima do valor da parcela, clico no botão direito, exibir código-fonte, ele vai mostrar o saldo devedor real que tem lá. Aí isso é uma coisa mais programador, né? Que você vai ter que colocar lá na página toda rabiscada lá. Você lembra do chato do... programador, Thiago, olha aí. Se possível, compartilha no grupo também, que eu acredito que muitas pessoas devem estar precisando disso. Tá bom. Também. Você lembra a Ivaniele também confirmou, ó. Tá vendo ali, ó? Ela também faz assim, ó. Show de bola. Exatamente.
Você lembra do tempo que a gente consultava o status do INSS, que era aberto? Você Impressionante. colocava o nome, CPF, data de nascimento, que vinha o extrato? Como era que a gente consultava a conta? Desse mesmo jeito. Botão direito, Mesmo jeito. fonte, Tem tinha lá, macetinhos. agência, conta, banco, direitinho do cliente recebia. Ó, mas tem duas formas, Já então. tem duas formas diferentes, ó, tá vendo Ou que você vai mata? para cotação, que é mais rápido, talvez para quem não tem a expertise ali de olhar a página no código-fonte e achar o valor do saldo devedor, você coloca em cotação, coloca uma taxa de 1,40, manda simular a dívida e o saldo devedor. Direto na página deles mesmo, tá? Ou pelo código-fonte, também é uma novidade para mim, eu não conhecia. O ao vivo é isso, eu amo, cara, isso aqui. Mesma quantidade que eu ensino, às vezes eu aprendo mais do que ensino. Ele daqui a pouco tá dando aula pra gente, porque tá avançadíssimo já esse rapaz, gente. Eu amo portabilidade, sabe? Eu amo. É meu massa. relapso aí. Ele tá escondendo o macete. O meu relapso aí, como vocês sempre puxam a orelha, é o que a gente acaba muitas vezes deixando lá de lado, mas eu amo portabilidade. Meu diferido que eu recebo até hoje, eu fiz de portabilidade naquele tempo que não tinha história de regra. A gente podia puxar um contrato com a taxa lá embaixo e jogar na taxa normal, antes do Banco Central entrar no meio e botar essas regras aí da CIP. Ainda até hoje eu recebi diferido de lá. Show de bola, cara. Bora continuar aqui. Acho que respondemos a dúvida primeira da Mirella, a segunda é sobre a URA. Não é isso? Que não é a URA, na verdade. É um disparo, é porque é muito parecido as duas coisas, e a galera, inclusive, acaba confundindo, né? Então, eu já ouvi falar do seguinte, de uma ligação do WhatsApp que ele faz ali no robô, só que quando o cliente atende, ele viu uma mensagem. Eu não sabia que tinha esse de gravação. Isso é interessante. Então vamos lá, ó, vou explicar, é uma outra estratégia já, então vamos colocar aí como se tivesse encerrado o SMS, mas não encerrando, depois eu volto aqui do André, que é o próximo da fila, e a gente já, o assunto que for, a gente vai responder, depois a gente vê o chat, tá? Mas vamos lá, como que funciona? Cara, é tão bobo, de tão simples, mas funciona de um jeito tão poderoso, que é extraordinário. Que é o seguinte, ó, cara, porque assim, é um negócio que as pessoas não estão acostumadas a não fazer. É meio instintivo ela atender. Um exemplo é o seguinte, gente. Quando alguém te liga no WhatsApp, você atende ou não atende se tiver com o celular? Você atende, porque quem te liga no WhatsApp é alguém íntimo. Dificilmente é um estranho que te liga no WhatsApp. Acontece de um maluco ou outro que te liga. Mas não é normal. Geralmente é alguém próximo, entendeu? Muita gente atende, muita gente deixa pra lá. Eu atendo quase todo mundo que me liga no WhatsApp. Então, assim, a taxa ainda tem muita abertura, só que não como estão vendendo. Tem gente que está oferecendo esse produto que tá, cara, quase todo produto eles fazem isso, né? Promessa demais e pouco entrega. Mas vamos lá, realidade de quem está testando. Testei várias empresas diferentes. Eu só vou falar de coisa que eu estou testando. E aí tem gente que me crucifica. Thiago, mas você não falava disso há 2 meses atrás. Claro, abençoada. A operação tem que se atualizar. A gente tem que validar coisa nova para chegar no cliente. Então vamos lá. Hoje, como é que funciona? Você contrata lá igual o SMS. O SMS, como é que você faz? Tem empresa que te cobra uma mensalidade mais o pacote. Eu não concordo muito com isso, não, mas cada um paga o que quer. SMS, eu vou lá e compro um combo. Eu quero quantos SMS? Eu quero 10 mil, quero 5 mil, quero 50 mil. No nosso grupo de mentoria, a gente se uniu para ficar mais barato, compramos 100 mil. Agora, na semana passada, a gente fez o grupo. Gente, tá aqui, ó. Melhor empresa é essa aqui, vamos comprar junto. Eu assino embaixo. A Ellen, inclusive, acabou de entrar, não sei se tá com o microfone. Ela que me indicou essa empresa. Falei, vamos comprar junto. Compramos junto para ficar barato. Ó, tá aí, a minha rainha do SMS. Apelido carinhoso, tá, gente? Ela entende. E aí a gente comprou junto, entendeu? E lá na URA é a mesma coisa, que não é URA. Eu que falo URA porque é costume, mas não é, gente. É disparo de ligação através do WhatsApp, só que não é você que fala, é uma gravação que você faz. Antes de começar, você compra igual SMS o pacote, 1.000, 2.000, 5.000, 20 mil, você compra o pacote. Aí você vai ter um painelzinho lá, onde a gente vai simplesmente subir 4 áudios. Quais áudios são esses? Primeiro áudio é um áudio de você apresentando o produto. Então você vai falar a oferta que você quer que o cliente, né, escute. Exemplo de portabilidade. Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago, representante do Banco X, e eu tenho aqui uma proposta para você para diminuir a parcela que você está pagando do seu consignado. Você tem interesse? Diga sim. Se você não tem interesse, diga não. Simplesmente alguma coisa desse tipo. É isso que funciona para mim. Aí a pessoa vai escutar. Se ela falar sim, vai ficar registrado lá no meu relatório que ela disse sim e o telefone dela, tá?
E, além disso, ela vai escutar um outro áudio. Para quem responde sim, tem um áudio. Para quem responde não, tem um áudio. Para quem não, o sistema não entendeu, tem um outro áudio. Então, vamos lá. Quando uma pessoa fala sim, ela vai lá e responde que sim. Aí tem um segundo áudio. Eu gosto de responder assim, ó. Maravilha, perfeito. Daqui a poucos minutos, um dos nossos consultores especialistas vai te chamar no WhatsApp para dar continuidade no seu atendimento. Muito obrigado. É isso. Acabou ali, vai para o meu relatório, meu atendente vai ficar ali, é um clique, vai para dentro do WhatsApp. Um cliquezinho, já está o número da pessoa, já está configurado ali para já ir para dentro do WhatsApp. Tem empresas que só da pessoa falar assim, ele já puxa automaticamente para dentro do WhatsApp. Então, eu uso algumas empresas aqui que não tem essa função, mas ele tem um painel onde só preciso de um clique para chamar no WhatsApp. E eu acabei fazendo desse jeito, porque essas empresas geralmente que estão vendendo desse jeito, quer que você tenha o sistema de atendimento deles, para ficar mais caro. Eu já não sou muito afim disso, eu gosto do simples que funciona, então um clique não muda nada na minha produtividade. Como eu já sei o cliente que eu quero falar e eu uso a estratégia que eu falei antes, é para chamar a atenção do cliente, aí então para mim é tranquilo. Então a gente faz isso. Quando o cliente fala não, não quer dizer que ele não quer fechar. Ele só não está afim de falar contigo agora. É diferente do cliente falar, não, vai se lascar, coisa do tipo. Esse cara não entra em contato. Mas o cliente que responde não, aí tem um áudio. O cliente falou não, o que acontece? Ele recebe uma confirmação, que é justamente o seguinte, ó, tudo bem, não tem problema, né? Não vou voltar a incomodá-lo. Muito obrigado. Ou então, muito obrigado, né? Estarei aqui ao seu dispor. Quando você precisar, será um prazer atender você. Somos da empresa tal. E aí, por que eu falo somos da empresa tal? Porque o meu colaborador, boladão, vai entrar em contato depois, falando, olha, eu vi que você respondeu não, mas eu tenho uma proposta muito boa aqui para você e eu queria pelo menos te fazer essa proposta. Me confirma aqui, você é fulano de tal? Só o primeiro nome, para não dar problema lá com a LGPD. Uhum. Sou a pessoa. Quem é você? Aí você vai falar o nome da empresa que ele escutou lá. Olha, eu sou fulano de tal, da empresa tal, sou representante do banco tal, ele me indicou você para uma revisão de contrato, para fazer aqui uma vantagem para você. E eu preciso te fazer essa proposta. Depois você pode falar não, que eu vou entender, não vou mais te incomodar. Mas deixa eu te falar o que eu tenho. Deixa eu te ligar um minutinho, só para te falar. Depois que você escutar a minha proposta, você decide se você quer ou não. Aí você vai usar sua persuasão, as suas técnicas para você converter a pessoa. Aí ela converte. Então a gente, tanto no sim quanto no não, a gente entra em contato. Aonde a gente não vai entrar em contato? Na pessoa falou, não, porque fica registrado. Não, vários não. Eu não vou entrar em contato. Eu já sei que a pessoa está estressada ali, é um cliente ruim para você entrar em contato. Agora o cliente, não, vai se lascar, às vezes registra lá, se não, vai se lascar, por exemplo, algum palavrão. Eu nem vou entrar em contato com essa pessoa, já tiro ela, coloco ela num blacklist para mim não entrar mais em contato com ela. Agora vamos, onde é que é a sacada do negócio? É usar a ferramenta com inteligência. Se vocês lembram que eu falei no começo, como que eu uso as ferramentas, você vai lembrar agora e vai sacar, é por isso. Quando eu faço a ligação na URA, eu não sei se o cliente está perto ou longe do celular dele. O jeito que eu mais vou chamar a atenção é se tocar o celular dele, porque ele vai lá olhar, ver se não é um amigo, um parente, se não é alguém pedindo socorro, se não é alguém que ele está esperando. Então, na hora que a minha ligação tocar no celular dele, ele vai estar perto do celular, porque ele vai pelo menos olhar o que está acontecendo, na maioria dos casos. Então, se ele não atendeu a minha ligação, em seguida vai o meu SMS para ele. E lá no SMS vai estar, ei, tudo bem? Que aí é a pegada que eu adoro trabalhar. Ei, tudo bem? Eu te liguei agora, eu sou fulano do banco tal, correspondente, etc. Eu tenho uma proposta muito boa aqui, mas você não me atendeu. Clica nesse link para falar comigo no WhatsApp, que é importante. Chamei a atenção, tá perto do celular, recebe o SMS logo em seguida, então a chance dele abrir já aumenta. E logo em seguida, depois do SMS, vai o WhatsApp. Aí a gente manda o WhatsApp em massa para a pessoa. Aí ela vai receber por 3 pontos diferentes, a gente vai chamar a atenção do mesmo cliente. Então, são 3 pontos de contato diferentes com o mesmo cliente. É aí que a gente encaixa o WhatsApp, a chamada de ação do WhatsApp. Então, vamos lá. Pergunta que todo mundo, Thiago, mas quanto que é a taxa de conversão? Como é que Tá, vamos lá. Eu vou te ajudar para você entender. Média de mercado. O pessoal está vendendo por aí que é 30%. Mentira, não é 30%. Se a pessoa te mostrar, não, tá aqui 30% para uma base fria, beleza, então ela é a pica das galáxias. Eu não gosto de falar essas coisas pejorativas não, tá? Mas, gente, não é verdade. Eu tô testando isso, olha,
3 empresas diferentes, totalmente destrinchadas uma da outra, para me ver taxa de abertura, me entender taxa de conversão, custo-benefício. Eu não sou o único, a gente tem um grupo de pessoas testando isso. Eu acabei de apresentar para meus alunos, mas eu estava testando com o Diego lá do SMF da Assertiva, que foi o painel que eu mostrei para vocês, com a galera que está lá dentro. A gente está testando desde que foi lançado. Eu estou testando 3 empresas. E eu não tenho nenhum problema de falar quais são. Eu estou testando a empresa Promosys, eu estou testando o pessoal da MaxiVoip e estou testando o pessoal da Conecta. São 3 empresas diferentes. Então, no meio delas, eu achei o custo-benefício. Eu estou conseguindo, entre 3 das piores campanhas, 3% de taxa de atenção, que não quer dizer conversão, quer dizer atenção do cliente, até 10% nas melhores campanhas. Aí eu consigo em torno de 10%. Não é uma coisa para qualquer campanha eu vou conseguir 10%. Não é. A gente consegue lá uma taxa média, tá rodando mediamente em torno de 5%. O que quer dizer 5%? A cada 100, 5 respondem. A cada 1.000, 50 respondem. Vocês perceberam que eu mostrei uma campanha para vocês com mais ou menos 1.000, que eu tive lá uma taxa de SMS? Olha, Hélida, se cuida, viu? Que eu já consegui 4,5 hoje. Não cheguei nos seus 10, eu não vou chegar. Eu ia te perguntar exatamente isso hoje. Será que chegou nos 10? Não cheguei, minha parceira, mas eu cheguei perto. Olha. Essa conversão de 1 e pouco. Gente, ó, a gente tá trocando essas ideias. A Valéria, ela me pediu, amiga, me ajuda a fazer uma campanha, não foi? Aí eu falei, bora fazer. Ela disse, tá doidinha aqui do SMS. Eu falei, beleza. Ó, vai na fé. Mas você pra quem vai não conhece, vou fazer aqui, vai me perdoar que eu sempre faço isso, vou fazer de novo. Ela fica com vergonha, gente, mas assim, a Poli é uma parceira que começou comigo lá quando eu ia montar o grupo, antes dele existir. Antes de existir o Corban Estratégico, antes de existir as mentorias, antes de existir o Thiago Endo dando aula aqui, essa ideia surgiu meu e da Poli, num bate-papo num grupo lá dentro, que tava ela, a Lídia, uma outra moça trocando ideia, e eu gostei tanto da entrega que eu entrei no meio e falei da minha especialidade, que era tráfego pago, e aí bateu o santo. Entrega, e a gente começou esse movimento. Então, a Hélida é uma pessoa que merece, para mim, o respeito, por quê? Porque ela tem um trabalho muito pesado com SMS, e ela consegue um resultado muito fora da curva. Ela consegue uma taxa média de 10% de pessoas dando atenção para ela. Hoje eu consegui 4,5%, pô, estourei rojão. Falei para ela, eu não consegui nunca na vida 10%. A minha taxa é a taxa do mercado. Qual é a taxa do mercado de SMS real? Entre 0,75 e 1,75. Quando a pessoa está destrinchando, está conseguindo 2%. É isso que é o mercado, independente da empresa que ela usa. Hoje eu consegui 4,5%. Poxa, hoje eu estou me sentindo cara. Tá aqui 4,5%. Aí eu brinquei com a Hélida. Olha aí, Hélida, consegui fazer 4,5% de gente, inclusive depois uma alta taxa de conversão, porque está bem qualificado. Então a gente tem que lembrar desses pontos. Trabalhar com cada estratégia de maneira correta, pensando em como que a estratégia vai funcionar quando chegar no cliente. Então, respondemos para você, Mirelle? Respondido. E, se possível, Thiago, passa o telefone. Indique, por gentileza, esse sistema. Ó, não está funcionando desde sexta-feira. Desde sexta-feira tá com problema, por isso que eu não tô falando muito dele. Eu tô sem usar, tô me batendo todinho. Desde sexta-feira, todos os sistemas, não é só os que eu estou usando, todos estão com problema, todos os painéis. Estão tentando arrumar, porque houve umas atualizações dentro do WhatsApp, onde disparam. Então, claro que o WhatsApp não gostou muito, muita gente disparou essa ligação, e aí tá tendo um probleminha lá, eles estão ajustando. A promessa é que até segunda-feira esteja ok. Então, quanto que custa, galera? Quanto que custa? Se você for comprar sozinho, cada empresa tem seu custo. Eu achei desde 8 centavos, em alguns que não foi nada bom custo-benefício, até 20 centavos eu achei. Lá na Promosys, que é onde eu achei por enquanto, gente, eu não estou fazendo propaganda de ninguém não, porque eu não defendo ninguém, mas é o que aconteceu na minha operação. O melhor custo-benefício das 3 que eu estou testando foi a Promosys para mim até agora. E lá, o custo, se você comprar sozinho, é 12 centavos um disparo. O plano mínimo é 1.000. Então você vai pagar R$120 para você ter 1.000 disparos. Vale a pena? Vale, com certeza, se você souber usar. Só que, comprando em grupo, a gente tem um desconto. Então, eu comprei da última vez agora, eu paguei 7 centavos. Entendeu? Praticamente preço de SMS. Então, a gente comprando em grupo, a gente tem mais força. A Hélida tá lá junto comigo, ajudando no pessoal da mentoria. Por quê? Porque ela é minha referência de SMS, eu não sou especialista. Eu sou o cara que vai lá e faz e mostra o que tá fazendo. Como eu mostrei para vocês. Falei, provei, entendeu? Porque aí não fica dúvida. Mas a gente sempre tem que estar junto com as pessoas que são boas naquilo que fazem. Então, o que acontece? Eu trouxe na terça-feira quem?
O Will, que é a minha referência de WhatsApp, é o meu especialista, o cara que eu conheço, que conhece muito de WhatsApp, que eu aprendi muito, que eu fui lá fazer mentoria com ele. Eu trouxe ele para dar uma aula, para poder mostrar como que funciona de verdade o WhatsApp em massa para uma pessoa que tem mais conhecimento que eu. Então a gente está evoluindo essas estratégias. Quem quiser estar junto, gente, é só você realmente me chamar, vamos fazer junto as coisas. O grupo tem mais força do que eu sozinho. Eu sozinho pago mais caro. Assim como eu estou fazendo com DataFest, assim como eu estou fazendo com SMS, assim como eu faço com outras coisas. Claro, eu não tenho como ir lá no meu grupo aberto, que as pessoas, infelizmente, não dão moral para mim, porque eles só querem tirar, e a maioria das pessoas não colabora. Não vai assistir um vídeo, não. Olha só, tem 1000 pessoas no grupo. O da Lu tem 1000, no meu tem 1000. Olha quantas pessoas tem aqui. 50... No pico. Isso porque eu limpei o seu, hein? Eu fiz uma faxina no seu, não pode esquecer. Até Não. hoje está me devendo aquela faxina. E olha, eu fiz umas 4 faxinas depois. Ai, então, até Eu hoje está me devendo consegui. aquela faxina lá. Tinha Verdade. pessoas que tinha 12 números lá. A Luciana fez uma limpa Verdade. Ela ajudou demais e vai continuar ajudando. Eu tirei todo mundo e depois brigamos, eu e ele. É coisa da vida, né? O importante é que a gente tá aqui hoje se ajudando. Eu fiz a faxina, acabou discutimos, não sei porquê. Eu falei, eu vou sair do seu grupo, eu também vou sair do seu. E acabou. Aí daqui a pouco voltamos de novo. Tiago, se for possível propor lá no grupo de mentoria lá do Corbão Estratégico que a gente fez, eu acredito que muitos vão topar, porque todos que estão lá, né, de fato comprou, assistiu e está estudando e está correndo atrás, então seria bacana. Claro. Ó, eu fiz isso com a galera no SMS e aí acabou que a gente demorou muito tempo para organizar. Como é que funciona comigo, gente? Eu tenho uma mentoria onde eu junto as pessoas, eu ensino o que eu sei, eu compartilho o que eu tenho, e aí a gente vai ver junto tudo que a gente pode fazer para ter os maiores benefícios possíveis. Então lá a gente se juntou para comprar SMS mais barato, a gente se juntou, eu não fiz ainda porque não deu tempo, a gente se juntar para comprar os disparos mais baratos de URA, eu tô indo atrás de ferramentas de WhatsApp, trouxe o Will para baratear, para fazer mais barato para a galera, pode usar o sistema que quiser, eu não obrigo ninguém, pode usar o que quiser, o importante é a metodologia. Agora, eu uso esse aqui para mim tá dando certo. Aí eu pego as opiniões de quem também tem experiência. Vamos fazer um grupo? Vamos comprar, vamos pegar junto, falar com o dono do sistema e comprar mais barato? É o meu objetivo. Então agora, vamos sim, tá, Mirella? Vamos falar disso amanhã lá no grupo. Tem 2 coisas que eu falo no grupo amanhã. Sobre o tráfego pago, que eu já consegui, falei no grupo já que eu consegui trazer de volta. Eu tenho uma especialidade de tráfego pago de muitos anos. Já tive agência e eu manjo do negócio. Então não adianta você procurar uma agência que está acostumada a fazer e-commerce, drop e não sei o que, ele vai te cobrar o olho da cara, não entende o seu negócio e não consegue fazer o negócio funcionar. Então, lá no meu grupo de mentoria, eu vou pegar 2 funcionários que trabalham comigo muitos anos na agência, vou colocar do meu lado para trabalhar e vou fazer um preço bem camarada, fechar um grupo lá com a minha mentoria, para pagar uma mensalidade bem mais acessível do que o pessoal paga lá nas agências, para conseguir fazer tráfego pago também. Então, isso é que a gente faz lá dentro da mentoria, é união. União faz a força. Aí, eu não vou falar de ninguém de mercado, é o que eu faço, é desse jeito que eu gosto de trabalhar. Até agora eu estou entregando bônus, aulas e coisas a mais pro pessoal que fez a mentoria comigo há 2 semanas atrás. Tem gente aqui que está na minha mentoria, só falar se é verdade ou mentira. Por quê? Porque sozinho eu sou uma pessoa, e a gente lá somos 45 pessoas. Quando a gente se une, cara, a gente tem um poder muito maior para fazer as coisas. Essa troca que a gente teve com o Leodivan hoje foi incrível também. Eu queria falar, Thiago, esse parceiro que me chamou hoje, o Luiz, que eu já conheço ele há bastante tempo também, que veio com o Nova Vida, que é outro higienizador, não sei se você conhece. É semelhante, não conhece? Semelhante ao Lemit, diz que eles estão vindo com bastante assertividade, e ele veio, a primeira coisa que eu perguntei para ele, você faz o perfilamento, você faz o perfilamento por rate, por score, né? Ele falou que ele tem ainda uma opção de colocar chance baixa de pagamento, chance alta de pagamento, ainda coloca umas coisinhas engraçadinhas assim para voltar para a gente de resposta. Ele quer marcar com a gente para uma outra oportunidade, tá? Falando sobre esse Nova Vida, que é um produto semelhante ao Lemit, mas com um custo menor, tá? Então, isso que é interessante, a gente sempre procurar coisas boas, referendadas, mas que tenha um custo acessível para a gente, principalmente quem não vai trabalhar o 029, que vai precisar higienizar telefone. Uma outra forma que eu estava esquecendo, Thiago, de falar, uma outra forma da gente identificar o autotomador, se vocês não tiverem como higienizar essa base, né? O Thiago, por exemplo,
ele higieniza uma parte, ele traz pelo DataFest, né? DataFest, traz pelo DataFest, e aí ele não vai higienizar mais em lugar nenhum, então ele não tem como ter essa base de score. Sabe como é que vocês conseguem também entender quem é o autotomador e quem não é o autotomador? Quando você vê o número de contratos que ele tem em andamento. O cara que tem 9, 10, 11, 12 contratos em andamento, ele é autotomador. Ele é extremamente tomador. O cara que tem um contrato só e já pagou 36, ele está lá naquela última linha da minha pirâmide lá. Ele é o cara que não é tomador. Então, pela própria maciça ali, na própria maciça, você consegue definir, você colocar por ordem de contratos, quantidade de contratos, quem é o autotomador e quem não é. É uma forma mais caseira, mas funciona. Funciona. Olha, eu me empolgo, gente. Eu começo a conversar, eu começo a ver as pessoas tendo essa necessidade. É de mim isso, de ir aprofundando, Eu entrego, porque, gente, eu não tenho nenhum problema. Tem coisas, claro, que eu não gosto de falar, tipo, números que eu tô fazendo hoje na minha operação. Eu não acho justo, porque você não conhece meus bastidores. Senão eu te falaria. Um dia eu vou abrir uma mentoria e a pessoa vir sentar comigo na minha empresa e ficar lá comigo uma semana. Só sai de lá quando estiver vendendo na tua. Mas hoje eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, no momento que eu tiver, aí eu falo. Hoje, quem entra na mentoria, tem gente que está aqui na minha mentoria, recebe um piloto, exatamente de como que eu faço para pagar meus colaboradores, qual é a meta que eu tenho para eles, que estratégias que eu tenho, que são essas que eu estou falando para vocês, que números que eu espero de cada estratégia, de conversão, de atenção, de tudo. Então, ele consegue se basear para ele fazer custo da operação dele. Quando o cara vê isso, ele fala, cara, eu nunca tive uma operação. Eu nunca tive uma operação, porque ele nunca fez a gestão da própria operação e por isso ele está no prejuízo. É o Thiago McDonald, né? É o Thiago McDonald, a gente tem que dar uma palmatória aí. Olha, o André tá com cãibra já na mão dele, cara. Me perdoe de coração. Ele tá um tempão já com a mãozinha levantada ali e eu tô falando, porque eu gosto muito de falar, gente. Me perdoem. Eu vou falar sobre o André, Thiago, porque eu entrei na mentoria tem meia hora e a meia hora eu tô vendo essa mãozinha levantada dele. Ô, coitado. Me desculpa, André, de verdade, tá? É você, meu parceiro. Eu te respondi, né, Mirella? Desculpa, eu cortei aqui, porque eu olhei a mãozinha do André, eu lembrei várias vezes ali, eu ia falar, só que a gente entrou num assunto atrás do outro, no mesmo assunto ali, e acabei que eu não passei a vez dele. Opa, boa noite, Thiago, boa noite, Lu, tudo bom? Estão me ouvindo? Tudo bom, querido? Estamos sim, boa noite. Oh, legal. Mas tá bom. Deixa eu aproveitar que eu já vi que o Thiago é bem sincero e não fica em cima do muro. Sou. O que vocês acham, cara, em relação a essas portes aí com esses bancos que chegaram agora no nosso mercado aí? Gente portando com menos de 12, tipo com a BRB, Crefisa, Embursa. Se nós não corrermos o risco de acontecer mais ou menos o que nós fizemos com o CTLM na redução de taxa, no caso hoje não é redução de taxa, mas não sei se a gente corre o risco de perder toda essa carteira aí, o eventual travamento desses bancos no futuro próximo, que eu acho. Olha, aí eu acho que vai ter cada um vai ter o seu jeito de pensar. Depende de como que você visualiza o mercado, né? E não tem certo e não tem errado, André. Eu acho que tem como você visualiza o teu futuro na operação, né? Dentro da minha esteira, por exemplo, eu sou muito aberto com isso, não tenho nenhum problema de falar. A minha esteira é mista e eu trabalho um pouco nesses bancos e um pouco fora. Porque dentro do que eu trabalho, da minha metodologia de trabalho, quando eu vou fazer esses filtros do meu cliente, metade das parcelas dele tem menos de 12. E metade está no filtro que eu quero com mais de 12. Então, olha, sabe qual é a minha esteira? Eu vou falar, não tem problema não. Hoje, porque ela é dinâmica, ela muda conforme a necessidade que eu tenho. Eu não sou fechado com banco nenhum. Eu vou ter o banco que eu vou precisar para minha necessidade. Eu não procuro clientes para o meu banco. Eu não tenho banco, eu não sou dono de banco. Eu procuro coisas que eu posso solucionar para o meu cliente. É banco para o meu cliente, para atender ele, para solucionar o problema dele. Então, eu quero saber do meu cliente, eu trago ele para dentro e depois eu procuro as soluções dele para o mercado. Então, vamos lá. Como que está hoje a minha esteira? Hoje, o meu primeiro e segundo banco, Daicoval e C6. São meus primeira linha para mim é Daicoval e C6. Não dá no Daicoval e C6, Crefisa, que vai entrar exatamente aí onde você falou. E eu tenho a minha terceira linha da esteira, que é meu reaproveitamento de carteira, que é BRB. Eu não tenho nenhum problema de falar isso para você. Quando eu não consigo passar, que eu quero passar minha carteira inteira no Daicoval e C6, que eu rentabilizo mais, é onde eu consigo trabalhar muito mais para frente, e depois que eu não conseguir passar ali, vou passar no Crefisa sim, porque eu deixo no mínimo 40% da minha esteira se eu não atuasse ali. Então é 40% de lucratividade que eu coloco no bolso da minha empresa hoje. Pode ser que no futuro eu não consiga atingir isso?
Pode. Todo mundo tem risco, todo negócio tem risco, então eu encaro esse risco, não tenho problema com isso. Daqui a um ano, daqui a 6 meses eu não consegui mexer nessa carteira, não tenho problema, porque eu sei formar carteira, então não tenho problema com isso. Eu já estou olhando para esse horizonte, sei as fatias que eu quero atingir e estou trabalhando consciente, que eu posso não ter daqui a um ano, de repente, mais acesso a essa carteira. Pode não existir mais isso, e eu estou consciente disso. Então, para mim, está tranquilo. Assim como no BRB, ele só vai entrar aqui na minha operação, né? A Ellie até levantou a mão porque ela é a rainha do BRB, mas ela vai já falar depois de você. Eu tenho o BRB como um terceiro banco. Quando não passa nem no C6, nem no Daicoval, não passa no Crefisa, aí eu vou colocar um BRB que é justamente um CTLM da vida, que está lá com a taxa 0,99, 1,9, 1,14, mas só que já pagou muitas parcelas. Esse cliente está morto no mercado. Ninguém faz nada para ele, não refinancia, não faz nada. Porém, o que a gente faz? Eu devolvo ele para o mercado. Eu coloco oxigênio de novo nele. Porque quando eu fazer a portabilidade com o refim dele do trabalho, ele volta para dentro do BRB com 1,69 ou 1,79. Então ele volta para a média de mercado. Inclusive, ele pode sair de lá depois para outro banco. Entendeu?